Na noite de Natal, enquanto se despedia da casa do milionário, a babá ouviu algo que fez seu coração parar. A menininha surda, que jamais havia falado, a chamou de mamãe. Lívia acordou antes do despertador tocar. O céu ainda estava escuro lá fora, mas ela já sabia que não ia conseguir dormir de novo. Pegou o celular no criado mudo e viu a data na tela. 24 de dezembro. Véspera de Natal. Mas não era isso que fazia seu estômago se revirar desde a noite anterior. Era o último dia. Último café da manhã com a pequena Maia. Última vez em que ia ouvir o barulho dos passinhos descalços pela casa. Último abraço antes de ir embora. Ela tinha que ser forte, mas não fazia ideia de como fazer isso sem se despedaçar por dentro. Levantou devagar, calçou as pantufas e foi até a cozinha pequena do apartamento. Enquanto passava o café, ficou olhando pela janela o movimento lento da rua. Era cedo, mas alguns carros já passavam com árvores no teto, sacolas penduradas, gente de última hora tentando resolver a vida. A cidade parecia mais leve nesse dia, como se todo mundo entrasse num modo diferente. Menos ela. Para Lívia, aquele 24 de dezembro ia doer. E muito. A mochila já estava pronta, encostada na poltrona da sala. Dentro dela, o presente que preparou com tanto carinho. Um álbum de lembranças com tudo o que viveu ao lado de Maia nos últimos 11 meses. Fotos, desenhos, bilhetes, figurinhas que colaram juntas no chão da sala. Uma pulseirinha de lã feita por Maia, meio torta, mas linda. Lívia passou horas montando tudo. Chorou em várias dessas horas. E agora, com a mochila ali, parecia que o fim estava mesmo batendo na porta. Ela ainda lembrava como tudo começou. A entrevista com Caio, a tensão no ar, o olhar distante dele, como se não quisesse ninguém por perto. Maia escondida atrás do sofá, sem emitir um som sequer. A casa era gigante, moderna, impecável, mas gelada, silenciosa demais, triste demais. E ali estava ela, a terceira babá em menos de 6 meses, tentando não parecer desesperada por aquele emprego. Mas era, e mesmo sem saber, estava prestes a viver o ano mais marcante da sua vida. Lívia pegou o café, tomou um gole, largou a caneca e foi direto para o chuveiro. Precisava estar pronta antes das 8, como sempre. Gostava de chegar cedo, especialmente nos dias mais difíceis. Quando saiu do banho, o celular vibrava com mensagens da mãe, da irmã, dos amigos. Todo mundo desejando Feliz Natal, perguntando se ela ia viajar, se já tinha feito as malas. Ela respondeu com emojis, curtos, sem entrar em detalhes. Não queria conversar. Queria só chegar naquela casa e aproveitar cada segundo ao lado de Maia. No caminho, dentro do carro de aplicativo, ficou em silêncio. Olhava pela janela tentando segurar as lágrimas. As ruas estavam cheias de luzes, gente sorrindo, músicas natalinas tocando em cada esquina, mas no peito dela parecia tudo quieto. Ela não estava indo trabalhar, estava indo se despedir, e isso doía em um lugar que ela nem sabia que existia. Ao chegar na mansão Verona, o portão abriu devagar. O segurança já a conhecia, sempre educado, sempre discreto. Ela desceu, agradeceu o motorista e respirou fundo antes de tocar a campainha. A porta se abriu antes do segundo toque. Era Caio. Ele estava sem terno, o que era raro. Vestia uma camiseta básica e uma calça jeans. O cabelo bagunçado, como se tivesse dormido mal, ou nem dormido. Ele deu um passo para o lado, abrindo o caminho. Lívia entrou sem dizer nada. Só trocaram um olhar. Aquilo dizia muito mais do que qualquer frase. O cheiro da casa era familiar. O chão estava frio, e lá do alto da escada, vinha ela, Maia, de pijama com estampa de estrelas, os cabelos soltos, uma pelúcia nas mãos. Quando viu Lívia, os olhos brilharam. Ela desceu correndo e se jogou nos braços da babá. Lívia a segurou forte, tentando não chorar. Maia enterrou o rosto no pescoço dela. Ficaram assim por um tempo. Caio ficou ali, observando, sem interromper. Até que Maia puxou Lívia pela mão, levando-a direto para o quarto. Ao entrar, Lívia viu a surpresa. Em cima da cama, havia um envelope colorido com o nome dela, escrito em letras tortinhas. Maia apontou para ele com um sorrisinho tímido. Lívia abriu o envelope e encontrou um mini álbum feito com cartolina e cola. Dentro, desenhos. Um de mãos dadas no parque, outro tomando sorvete. Um terceiro, as duas assistindo filme debaixo da coberta. No final,
Maia tinha desenhado um coração gigante com a palavra "fica" embaixo. Lívia não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo, no chão do quarto, com Maia no colo. Caio apareceu na porta, com os olhos vermelhos. Sentou-se devagar no tapete, ao lado das duas. Colocou uma caixa nas mãos de Lívia. Era um caderno com folhas em branco e um par de luvas com o alfabeto em libras bordado nos dedos. Ele disse com a voz embargada que vinha estudando escondido, nas noites em que não conseguia dormir, que queria se aproximar mais da filha, que tudo aquilo era graças a ela. O dia passou assim, em silêncio, mas cheio de significado. Fizeram panquecas juntas, assistiram o filme favorito de Maia, brincaram com massinha. Maia não soltava a mão de Lívia por nada. A cada gesto, era como se dissesse, não vai, mas nenhuma das duas tinha esse poder. O tempo era cruel. Quando o sol começou a descer, Lívia soube que o momento estava chegando. Caio apareceu com 3 canecas de chocolate quente. Se sentaram os 3 no chão da sala, perto da árvore de Natal. Maia puxou as 2 mãos deles e juntou as 3. Caio olhou para Lívia, sem saber como dizer o que estava preso na garganta. O relógio marcava quase 7 da noite quando Lívia se levantou, pegou a mochila e caminhou até a porta. Maia correu atrás, abraçou as pernas dela com força. Lívia se agachou, olhou nos olhos da menina e disse em voz baixa que a amava, que nunca ia esquecer dela, que era a pessoa mais corajosa do mundo. Maia segurou o rosto dela com as 2 mãozinhas, como se tentasse guardar aquela imagem para sempre. Foi aí que Caio deu um passo à frente. Pediu 1 minuto. Disse que precisava falar uma coisa importante. Mas antes que conseguisse abrir a boca, algo aconteceu. E esse foi só o começo. Naquele dia de janeiro, fazia um calor absurdo em São Paulo. Um daqueles dias que o vento não dá as caras, o asfalto parece fritar e ninguém tem paciência para nada. Lívia estava suando dentro do ônibus, agarrada numa mochila surrada, com uma pasta de currículo no colo e a cabeça cheia de dúvidas. Não sabia o que ia encontrar, mas sabia que precisava daquele trabalho. Era aquilo ou voltar a depender da mãe, o que estava fora de cogitação. Ela desceu em frente ao condomínio de alto padrão, um daqueles onde o interfone já tem cara de cofre de banco. O porteiro confirmou o nome dela, fez uma ligação rápida e autorizou a entrada. Enquanto caminhava pela alameda interna, cercada por árvores podadas com perfeição, se perguntava o que tinha levado alguém tão rico a procurar uma babá com especialização em educação especial pela internet. A maioria das famílias assim contratava empresas grandes, profissionais de nome, não alguém como ela, recém-formada, com pouca experiência prática. Só que talvez fosse exatamente por isso que tinham aceitado a entrevista. A mansão era imensa, moderna, cheia de vidro, tudo muito branco, muito limpo, muito quieto. Um funcionário abriu a porta. Lívia entrou e já sentiu no ar que algo ali não ia bem. Não era só o silêncio, era o clima, o jeito como os cômodos pareciam grandes demais para pouca vida dentro. Ela foi levada até uma sala onde Caio Verona já a esperava. Alto, sério, camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo, sentado num sofá como se estivesse pronto para uma reunião de negócios. Ele levantou, apertou a mão dela e disse apenas: "Boa tarde, sente-se." Nada de sorrisos, nada de perguntas leves, direto ao ponto. A entrevista começou com ele lendo partes do currículo, fazendo perguntas técnicas, analisando cada palavra como se estivesse contratando alguém para cuidar de um cofre e não de uma criança. Lívia respondeu tudo com firmeza, mesmo sentindo o nervosismo na barriga. Caio queria saber como ela lidava com birras, com crises, com mutismo. Queria saber se ela já tinha trabalhado com crianças que se recusavam a comer ou a dormir. E se ela achava que conseguia aguentar o ambiente da casa. Ela respondeu o que sabia. Não inventou nada. Disse que estudou, sim, que fez estágio com crianças autistas, que conhecia ferramentas de comunicação alternativa, mas que não era milagreira, que só funcionava quando existia confiança, tempo, paciência. Caio escutava tudo sem mexer um músculo no rosto. Em certo momento, ele cruzou os braços e soltou: "Você sabe que já passaram 3 babás por aqui, né?" Ela não sabia, mas fez que sim com a cabeça. Nenhuma ficou mais de 2 meses. Uma saiu chorando. A outra não conseguiu nem conversar com a minha filha. E a terceira... Bom, a terceira sumiu no meio do expediente. Ele disse isso com uma frieza que assustava, como se já estivesse preparado para o fracasso da próxima.
e Lívia sentiu que ele esperava isso dela também. Foi quando ela ouviu passos leves no andar de cima. Olhou instintivamente. Caio não se virou, mas percebeu. Ela tá ali, disse. Pode ir lá ver se quiser. A forma como falou deixou claro. Não era um convite. Era um teste. Lívia subiu devagar. Cada degrau fazia o coração acelerar. Chegando no corredor, viu uma porta entreaberta. Bateu 2 vezes com os dedos e entrou com cuidado. Maia estava no canto do quarto, sentada no chão, abraçada a um coelhinho de pelúcia sujo. Usava um vestidinho branco, os cabelos cheios de cachos presos com uma presilha de estrela. Os olhos eram grandes, mas apagados. Nenhuma expressão. Lívia não falou nada. Sentou no chão do outro lado do quarto. Abriu a mochila devagar e tirou uma caixinha de música de plástico que sempre levava com ela. Girou a manivela. Uma música baixinha começou a tocar. Maia virou o rosto na direção do som. Não se mexeu, não falou, não fez nenhum gesto. Só observou. Passaram-se longos minutos assim. Lívia sentada, sem tentar se aproximar. Só existindo ali, no mesmo espaço que ela. Sem forçar um sorriso, sem pedir abraço, sem prometer nada. Maia aos poucos se encostou na parede. Relaxou um pouco os ombros. E então, olhou nos olhos dela. Só por alguns segundos. Mas olhou. Quando Lívia desceu de volta, Caio estava no mesmo lugar. Ela sentou, respirou fundo e disse apenas: "Se você estiver disposto a tentar de novo, eu também estou." Ele levantou, estendeu a mão de novo. "Você começa amanhã." Naquela noite, deitada no colchão fino do quartinho de pensão onde morava, Lívia ficou encarando o teto. Sabia que aquele emprego não era só difícil. Era um campo minado. Mas alguma coisa dentro dela dizia que era para estar ali. Não sabia explicar. Talvez fosse o olhar da Maia, ou talvez fosse o próprio silêncio da casa. Alguma coisa dizia que aquela menina não precisava de uma babá qualquer. Precisava de alguém que ficasse, que não fosse embora na primeira dificuldade. E se tinha uma coisa que Lívia era boa, era em insistir. O primeiro dia oficial de trabalho foi ainda mais tenso. Maia ficou trancada no próprio mundo quase o tempo todo. Caio saiu cedo. Não disse bom dia, não explicou a rotina, não apresentou ninguém da casa. Lívia precisou descobrir tudo sozinha. Com o tempo, foi entendendo os horários da menina, os pratos que ela aceitava, os sons que irritavam, os objetos que ela escondia. Nos primeiros dias, Maia não olhava para ela, mas também não chorava. Apenas seguia muda, como uma sombra pequena andando pela casa. Ela era inteligente. Isso dava para ver. Organizava os brinquedos por cor. Escolhia roupas com base na textura. Sabia usar o tablet para desenhar, mas nunca fazia nada com som. Nada que pudesse chamar atenção. Lívia começou a montar pequenos mapas visuais, com imagens e ícones para mostrar o que vinha depois. Almoço, banho, brincadeira, hora de dormir. E embora Maia não reagisse, parava para olhar. Às vezes pegava o cartão do almoço e levava até a cozinha. Era pouco, mas era alguma coisa. No fim daquela primeira semana, quando Lívia estava saindo, Maia a seguiu até a porta. Parou a 2 passos de distância e esticou o coelho de pelúcia em direção a ela. Depois, puxou de volta e abraçou. Aquilo foi tudo. Tudo o que ela precisava para entender que alguma coisa estava mudando. E essa foi só a primeira brecha. Na manhã seguinte, o céu estava coberto de nuvens grossas e o ar parecia pesado. Lívia chegou cedo de novo. O portão abriu e ela entrou devagar, carregando uma sacola com alguns materiais. Na noite anterior, tinha passado horas separando tudo. Fantoches, figuras coloridas, brinquedos sensoriais, livros com texturas. Nada barulhento, nada com luz piscando, só coisas simples. Tudo pensado em Maia. Quando ela entrou na casa, tudo continuava igual. Silêncio, móveis perfeitos, cheiro de limpeza. O único som era o tic-tac de um relógio grande na parede da sala. A funcionária da limpeza passou com um pano na mão e fez um aceno discreto. Lívia respondeu com um sorriso leve. Caio não estava por ali. Provavelmente já tinha saído. Aquela casa parecia funcionar como uma empresa. Tudo em ordem, cada um no seu canto, sem espaço para trocas ou surpresas. Lívia subiu para o andar de cima e parou em frente ao quarto de Maia. Não bateu. Só encostou a mão na maçaneta e girou com calma. A porta abriu com um rangido leve. Maia estava acordada, sentada no chão, encolhida num canto com o coelho no colo.
Usava o mesmo vestidinho do dia anterior, o cabelo ainda bagunçado, com uma presilha quase caindo. Lívia não disse nada. De novo, escolheu só estar ali. Sentou perto da porta, no chão mesmo. Cruzou as pernas e começou a tirar os objetos da sacola, um por um, com cuidado. Primeiro, tirou um tapetinho de Eva com formas de animais. Depois, um livro de pano. Maia espiava por cima do coelho, sem se mover. A expressão era a mesma, fechada, séria, como se estivesse presa dentro de si. Lívia abriu o livro de pano e começou a passar a mão nas texturas, fazendo sons suaves com a boca, imitando os animais. Nada muito animado, só um som aqui, outro ali. Quando chegou na parte da ovelha, que tinha um pedacinho de algodão grudado, ela soltou um "olha que macio", como se estivesse falando para ninguém. Maia não reagiu, mas continuava olhando. Aos poucos, o coelho foi descendo no colo dela. Depois de alguns minutos, Lívia pegou os fantoches. Tinha um leão, uma tartaruga e um cachorro. Colocou o da tartaruga na mão e começou a movimentar como se estivesse cansada, dizendo com voz baixinha: "Nossa, como tá difícil andar hoje. Será que tem alguém por aqui para brincar comigo?" E fez a tartaruga olhar ao redor, devagar. Maia não respondeu. Mas quando Lívia fez o leão espirrar de mentira, soltando um "atim" bem exagerado, Maia arregalou os olhos por um segundo. Foi rápido, mas foi. Lívia sorriu sem fazer alarde. Sabia que não era para comemorar. Era só o começo de alguma coisa. Continuou ali, brincando sozinha, fingindo conversar com os fantoches, como se Maia fosse uma espectadora invisível. Depois de um tempo, pegou um caderno de desenhos e começou a rabiscar. Desenhou um sol com carinha feliz, uma árvore torta, um coração. Maia deu uma olhada de lado. Lívia fingiu não perceber. Empurrou o caderno devagar até o meio do quarto, colocou um lápis colorido do lado e voltou para o seu canto. Foi aí que aconteceu. Maia se levantou devagar, com o coelho ainda no colo, e foi até o caderno. Pegou o lápis azul e desenhou uma bolinha. Depois, voltou para o canto dela. Rápido, como se estivesse testando o ambiente. Lívia não falou nada. Pegou outro lápis e desenhou uma bolinha vermelha ao lado da azul. Olhou para Maia e deu um sorriso pequeno. Maia mordeu o lábio, mas não desviou o olhar. Durante o resto da manhã, ficaram nesse vai e vem de silêncio e troca. Maia não falava, não sorria, mas aceitava a presença de Lívia. E isso, naquele estágio, já era um avanço enorme. No almoço, Lívia tentou chamar a menina para comer com ela na cozinha. Mostrou o cartão visual com o desenho do prato, apontou para a própria barriga e disse: "Hora do almoço." Maia não reagiu, mas quando Lívia virou as costas e desceu, ouviu passinhos atrás dela. Maia apareceu na cozinha alguns minutos depois, com o coelho no braço, e ficou em pé perto da mesa. Lívia preparou um prato pequeno com arroz, frango e cenoura cozida, tudo separado, do jeitinho que as fichas dela indicavam que Maia costumava aceitar. Colocou o prato na frente da menina e sentou um pouco afastada. Maia olhou, pegou o garfo e começou a comer em silêncio. Cada garfada parecia medida com régua, mas comeu, e isso bastava. À tarde, Maia ficou mais distante. Ficou no quarto, deitada no chão, olhando o teto. Lívia respeitou. Sentou do lado de fora do quarto, encostada na parede. Ficou lendo em silêncio. Maia sabia que ela estava ali, mas não disse nada, nem se incomodou. Às vezes era só isso que uma criança precisava. A certeza de que alguém ia continuar ali, mesmo sem ser chamado. No fim do dia, quando Caio chegou, tudo voltou a ficar tenso. Ele entrou sem fazer barulho, largou as chaves numa bandeja da entrada e subiu direto. Passou pela porta do quarto, viu Maia sentada no chão e Lívia ao lado dela, organizando as cartelas visuais. Parou por alguns segundos. Depois disse apenas: "Obrigado por hoje", sem encarar. Lívia assentiu com a cabeça, recolheu as coisas e foi embora. Do lado de fora, o céu tinha aberto um pouco. O calor continuava, mas ela sentia algo diferente no peito. Era pequeno, tímido, quase invisível, mas estava ali. E Maia também estava. Pela primeira vez, realmente estava. Lívia acordava todos os dias antes do sol. Era automático. Mesmo sem despertador, o corpo já entendia que tinha missão naquele lugar. Tomava banho rápido, prendia o cabelo num coque alto
e tomava café de pé, na cozinha apertada do pensionato. Eram só alguns goles de café com leite e um pedaço de pão seco com manteiga, só para aguentar até o almoço. Depois, colocava a mochila nas costas e pegava o ônibus das 6h40, o mesmo de sempre, com o mesmo motorista de sempre. Passava a viagem pensando nos detalhes do dia, o que ia tentar com Maia, o que podia adaptar, o que talvez funcionasse. A mente não parava. Na mansão, a entrada era sempre igual. O portão eletrônico abria devagar, o segurança dava um aceno breve, e a porta principal já estava destrancada. A casa era enorme, mas vazia. A funcionária da limpeza, uma senhora chamada Neide, era a única que parecia ter algum afeto naquele espaço. Ela sempre dava um bom dia sincero e perguntava se Lívia queria café. Às vezes, dividia uma fatia de bolo que trazia de casa. Fora isso, tudo era silêncio. Caio saía cedo e quase não falava. Só deixava um bilhete com a agenda da Maia, horário do terapeuta, se ia receber visita, o que tinha comido no dia anterior. Tudo frio, direto, como se fosse uma planilha. Lívia lia, dobrava o papel e colocava no bolso. Era o único jeito de entender o que se passava naquela família. E mesmo assim, era pouco. Mas com o tempo, ela foi mudando a casa. Nada gigante, nada que chamasse atenção. Pequenas coisas. Tirou os quadros cinzas e colocou desenhos feitos com Maia na parede do corredor. Trocou o som ambiente por uma playlist de música instrumental infantil. Abriu as cortinas da sala para entrar mais luz. Trocou os tapetes pesados por tatames coloridos. Tudo aos poucos, com o cuidado de quem não queria ser notada, mas precisava transformar o espaço. A maior mudança foi na rotina da Maia. No começo, a menina acordava e ficava no quarto até quase o almoço. Saía só quando o estômago apertava. Com Lívia ali, isso começou a mudar. Elas criaram uma rotina visual com cartelas desenhadas à mão, onde cada parte do dia era representada por uma imagem simples. Escovar os dentes, tomar café, brincar, ler, desenhar, almoçar, descansar, sair para o quintal. Lívia mostrava cada etapa, apontava, fazia junto. E Maia passou a seguir. Não era rápido, nem fácil. Tinha dias em que nada funcionava. Maia chorava sem som. Se escondia atrás da cortina. Jogava os cartões no chão. Tinha dias em que não queria nem olhar na cara de ninguém. Mas nos outros dias, quando a coisa encaixava, era mágico. Ela pegava o cartão do banho e levava até o banheiro. Ou então apontava para o desenho do parquinho e ia até a porta do quintal. Lívia comemorava cada gesto com um sorriso e um joinha. Nunca exagerava. Maia não gostava de festa, mas entendia a linguagem do olhar. Com o tempo, elas criaram rituais. O preferido era o do café da manhã. Lívia cortava a fruta, colocava os pedaços num pratinho com carinhas feitas de uva passa. Maia olhava, franzia a testa, mas comia, sempre no mesmo lugar da mesa, com a mesma colher azul. Depois sentavam no tapete da sala e faziam o jogo das emoções. Lívia mostrava cartões com rostos diferentes. Bravo, feliz, cansado, assustado. Maia escolhia o que sentia. Às vezes apontava. Às vezes, só encostava o dedo e tirava rápido. Mas participava. E isso era tudo. Uma vez por semana, Lívia levava massinha colorida. Era o momento mais divertido. Maia adorava apertar, misturar as cores, formar bolinhas e esmagar tudo de novo. Ela não falava, mas ria com os olhos. Quando criavam juntos bichinhos esquisitos, Maia imitava os sons com a boca fechada, só para ela ouvir. Lívia fazia igual. Era um código entre elas. Às quintas-feiras tinha terapia. A fonoaudióloga chegava com um sorriso grande e perguntas que Maia ignorava. No começo, a terapeuta queria aplicar métodos prontos, como se a menina fosse um manual de instruções. Lívia observava tudo e, com jeitinho, começou a sugerir adaptações. Pediu menos perguntas diretas, mais jogos. Trocou fichas plastificadas por objetos reais. Maia reagia melhor ao toque, ao cheiro, às cores. Aos poucos, a terapeuta foi aceitando. Lívia também trouxe livros de histórias adaptadas, com poucas palavras e muitos desenhos. Lia com voz calma, apontava os personagens, imitava os sons dos animais. Maia se aproximava, deitava de lado e ficava olhando sem piscar. Às vezes, pegava o livro e virava as páginas sozinha. E toda vez que fazia isso, Lívia deixava. Nunca interrompia. Ela sabia.
Quando uma criança começa a tomar decisões sozinha, mesmo pequenas, é porque está confiando no ambiente. Com o passar das semanas, Maia começou a seguir Lívia pela casa. Ia atrás na cozinha, ficava na porta do banheiro enquanto ela lavava as mãos, sentava no tapete do corredor só para ficar por perto. Não era dependência, era segurança. Maia estava, pela primeira vez desde o acidente, criando vínculo com alguém. E Caio parecia nem perceber. Ele continuava ausente. Trabalhava horas sem fim, chegava à noite, às vezes jantava na cozinha sem nem subir para ver a filha. Lívia não o julgava. Sabia que cada um lida com a dor de um jeito. Mas doía ver Maia esperando na escada, escondida, só para ouvir o som da chave virando na porta. E depois, se encolhendo ao ver que ele subia direto para o escritório, sem olhar para ela. Num desses dias, Maia fez um desenho. Era simples. Uma casa com 3 janelas e uma nuvem grande em cima. Lívia perguntou, apontando para o céu do desenho, se era chuva. Maia não respondeu. Pegou o lápis preto e coloriu toda a nuvem, apertando com força. Depois, apontou para a casinha e colocou um pontinho vermelho na janela do meio. Não explicou. Só entregou o papel para Lívia e voltou a brincar. Lívia entendeu tudo. Os dias continuavam passando. E cada dia era uma conquista nova. Maia já não evitava mais o toque. Aceitava carinho na cabeça. Às vezes deitava no colo de Lívia enquanto ela desenhava. Não falava, mas entregava os olhos. E os olhos dela diziam mais do que qualquer palavra. Na cozinha, Maia começou a ajudar. Pegava os talheres, colocava o guardanapo no colo, arrumava o copo. Um dia, cortou uma banana com a faca sem ponta, sozinha. Sorriu por um segundo, depois voltou ao normal. Mas aquele segundo ficou guardado para sempre. Era uma rotina diferente, nada igual ao que a casa estava acostumada. Mas agora, a casa tinha cor. Mesmo que Caio ainda não tivesse percebido, Maia já estava voltando para a vida. E ela não voltou sozinha. Caio sempre foi o tipo de homem que resolvia as coisas com exatidão. Certeza, número, prazo. Não tinha tempo para enrolação, muito menos para sentimentalismo. Era esse perfil que o fez crescer rápido no mundo dos negócios. Aos 37 anos, já tinha mais do que a maioria das pessoas conseguiria em 2 vidas. Só que nenhum valor na conta bancária conseguiu preparar ele para o que aconteceu naquele cruzamento. Numa manhã comum de abril, quando tudo que ele conhecia virou um buraco no chão. A partir daquele dia, Caio travou. Por dentro e por fora. Se manteve em pé por puro instinto. A vida virou sobrevivência. Trabalhar virou escudo. Dormir era obrigação. Comer, quando lembrava. E cuidar da filha. Bom, cuidar era o que ele dizia estar fazendo. Mas na prática, era só manter tudo funcionando. Casa, babá, terapeutas, consultas, tudo pago, tudo agendado. Emoção? Nenhuma. Porque sentir era perigoso, e ele já tinha perdido demais. Lívia percebeu isso rápido. Na primeira semana ainda tentou conversar com ele. Comentava sobre a reação da Maia, sobre uma pequena conquista, uma nova resposta. Ele ouvia, fazia um aceno leve com a cabeça e mudava de assunto. Às vezes respondia com um certo, às vezes com um ok, nunca com uma pergunta de volta. Era como se cada frase dele fosse uma parede, e quanto mais ela tentava entrar, mais alto ele levantava. Mesmo assim, Lívia não desistia. Continuava contando as novidades, com calma, sem forçar conversa. Dizia que Maia tinha aceitado uma comida nova, ou que agora estava dormindo melhor, ou que sorriu com a brincadeira da massinha. Coisas simples, pequenas vitórias, mas Caio continuava distante. Agradecia, mas sem expressão, como se estivesse escutando uma previsão do tempo. Num sábado à tarde, enquanto Maia dormia, Lívia foi até a cozinha pegar água. Encontrou Caio parado em frente à pia, olhando para o nada. Estava com uma xícara na mão, mas a xícara estava vazia. Ela entrou devagar, abriu a geladeira e, só para puxar conversa, disse que o tempo tinha virado, que talvez chovesse à noite. Ele não respondeu, só respirou fundo e continuou ali, quieto. Então ela resolveu falar, não sobre trabalho, não sobre a filha, só disse, eu sei que é difícil. Ele virou o rosto devagar, como se tivesse escutado algo que não ouvia fazia muito tempo. O quê? Perguntou, sem entender. Sentir? Ela respondeu. É difícil, mas é pior quando a gente finge que não sente nada. Caio olhou para ela,
firme. Não respondeu de imediato. Só apoiou a xícara na pia e saiu da cozinha. Como se aquela conversa tivesse durado tempo demais. Como se cada palavra dela fosse um espelho que ele não queria encarar. Depois daquele dia, Caio ficou ainda mais fechado. Evitava cruzar com ela pelos corredores. Começou a sair mais cedo, voltar mais tarde. Não deixava mais bilhetes com detalhes. Só mandava mensagens secas no celular. Levar Maia à fono hoje. Almoço no armário de cima. Volto às 22 horas. Nada além disso. Lívia entendeu que tinha passado de um limite invisível, mas não se arrependeu. A verdade era que ela sentia pena dele. Não da forma ruim, mas de um jeito triste. Caio vivia numa armadura. Um castelo de vidro que ele mesmo construiu e onde ninguém podia entrar. Nem a filha, nem ele mesmo. E aquilo doía. Uma noite Maia teve febre. Era quase meia-noite quando o termômetro marcou 39. Lívia ligou para Caio na mesma hora. Ele atendeu rápido, com a voz tensa. Chegou em casa 20 minutos depois. Entrou no quarto da filha, já tirando o paletó. Se ajoelhou ao lado da cama e tocou a testa dela. Maia não recuou, mas também não reagiu. Estava quente, sonolenta, com os olhos pesados. Lívia explicou tudo. Tinha dado banho morno, oferecido água, medido a temperatura. Caio ficou em silêncio. Depois se levantou e perguntou se ela podia ficar um pouco mais, que ia cuidar dali em diante. Lívia assentiu, mas ficou ali, parada. Não queria ir embora, deixando os dois daquele jeito. Foi quando viu Caio sentado ao lado da filha, com as mãos apoiadas no colchão, respirando fundo, tentando manter o controle. Mas os olhos dele estavam cheios. Não escorria lágrima, mas estavam ali, presas como tudo dentro dele. Como se o corpo inteiro gritasse, mas a boca não deixasse sair. Lívia não disse nada. Pegou a bolsa, deu boa noite e saiu. Mas naquele momento, entendeu tudo. Caio não era frio. Ele estava quebrado. Nos dias seguintes, ele voltou ao modo automático. Frases curtas, olhar distante, foco total no trabalho. Mas algo estava diferente. Às vezes, ela o pegava parado na porta do quarto da filha, observando de longe. Outras vezes, sentava no carro e demorava para sair, como se não quisesse ir, mas não soubesse como ficar. Certa manhã, Lívia entrou na sala e viu um caderno deixado aberto no sofá. Era um dos cadernos de Maia, um que ela usava para desenhar. E ali, bem no meio da página, tinha um rabisco novo. Um homem de terno segurando a mão de uma menina pequena. Sem rosto, sem cor, só linhas pretas. Mas dava para entender. Ela ficou ali parada, olhando. Sentiu um aperto no peito. Maia estava tentando, mesmo sem palavras, mesmo com medo, estava tentando chamar o pai para perto. E ele precisava aprender a escutar de outro jeito. Era isso que o silêncio dele escondia. Uma luta que ninguém via, um grito preso e uma vontade enorme de ser pai, mesmo sem saber como. Era uma segunda-feira nublada, o tipo de dia que já começava mais lento. O céu estava cinza. E o vento frio passava pelos cantos da casa como se estivesse procurando alguma fresta aberta. Lívia chegou com o cabelo preso em um coque mal feito, ainda com a testa marcada pelo travesseiro. Mal tinha dormido na noite anterior. Estava esgotada. Nos últimos dias, Maia estava mais fechada do que o normal. Voltou a evitar olhar nos olhos. Ficou mais irritada durante as trocas de roupa. Não quis comer direito. Tudo indicava que algo estava incomodando, mas Maia não sabia como dizer. E Caio continuava no modo automático. Lívia colocou a bolsa no cantinho da sala, se agachou para calçar as pantufas da casa e foi direto para o quarto da menina. Encontrou Maia sentada no chão, com o tablet nas mãos, passando os dedos pelas imagens sem prestar atenção. O coelho de pelúcia estava jogado no canto, meio esquecido. Isso era estranho. Maia quase nunca largava aquele coelho. Era como se o mundo tivesse perdido a graça de novo. Lívia respirou fundo. Bateu 2 palmas leves para chamar a atenção dela e apontou para o relógio visual que elas usavam juntas. Era hora da atividade de desenho. Maia não se moveu, só virou o rosto devagar e olhou por um segundo. Depois, voltou para o tablet. Lívia entendeu o recado. Insistir agora não era o caminho. Então sentou no chão, abriu a caixa de lápis de cor e o caderno de papel grosso que usavam sempre. Pegou o lápis verde, desenhou uma árvore com um balanço e colocou um sol bem torto no canto da página. Fingiu estar super envolvida. Maia ficou espiando de canto de olho, disfarçando.
Quando Lívia terminou, empurrou o caderno devagar pelo tapete e continuou desenhando em outra folha, como se dissesse: pode usar também, se quiser. Passaram longos minutos assim, Maia quieta, o tablet desligado ao lado e Lívia fingindo que não olhava. Até que a menina se levantou, foi até a caixa de lápis, pegou o roxo e o azul, sentou ao lado do caderno e começou a rabiscar. No início, eram só traços soltos, rápidos, nervosos. Depois, com mais calma, ela começou a formar algo. Círculos, linhas. 2 bonecos de palito com as mãos dadas. Um deles tinha um coque alto. Lívia não disse nada, só olhou com o coração acelerado. Maia desenhou mais uma flor, um sol maior, e embaixo dos bonecos, um coração roxo. Ficou alguns segundos olhando o que fez. Então, arrancou a folha do caderno com cuidado e entregou nas mãos de Lívia, sem olhar diretamente. Só esticou o braço. Lívia pegou o desenho com todo o cuidado do mundo, como se fosse feito de vidro. A voz dela quase não saiu. Disse só um "obrigada", bem baixinho, para não quebrar aquele momento. Maia voltou a se sentar e começou outro desenho, e Lívia não conseguiu segurar. Chorou em silêncio. Foi a primeira vez que Maia entregou algo por vontade própria. Não foi uma tarefa, não foi um pedido, não foi um exercício da terapia. Foi uma escolha, um gesto espontâneo, um presente. Aquilo tinha peso, tinha valor, tinha sentimento. E para alguém como ela, que vivia em silêncio desde o acidente, aquele papel era como um grito. Na hora do almoço, Maia comeu bem, repetiu o arroz e ainda aceitou um pedaço de manga. Estava mais leve, mais presente. Depois da comida, sentou no sofá com Lívia e mostrou os desenhos do tablet, apontando para cada imagem com o dedo e fazendo sons curtos, como se tentasse explicar algo. Lívia respondia com palavras simples, dizendo o nome das coisas. Maia balançava a cabeça e às vezes repetia o som, bem baixinho, como um sussurro quase mudo. Ainda não eram palavras claras, mas eram sons, tentativas. Mais tarde, quando Caio chegou, Maia correu até a escada para espiar. Não foi até ele, mas ficou ali, observando, com o desenho nas mãos. Caio tirou o paletó, soltou a gravata e passou direto. Foi só quando estava subindo que Lívia o chamou, não com voz de cobrança. Só disse: "Ela fez isso hoje", e estendeu o papel. Caio olhou o desenho, pegou com cuidado, analisou cada traço. Seu rosto ficou imóvel, mas os olhos não escondiam. Por um instante, ele segurou o papel com força demais. Depois, olhou para Maia, que ainda estava na escada, e soltou um "obrigado", quase sem som. Maia não respondeu, mas desceu 2 degraus e ficou mais perto. Naquela noite, Caio deixou o desenho sobre a mesa de jantar. Não guardou, não jogou fora. Só deixou ali, visível, como se aquele papel tivesse aberto uma fresta. Pequena, mas real. No dia seguinte, quando Lívia chegou, o papel ainda estava lá. E ao lado dele, outro. Um novo desenho, com tinta guache. Um céu azul, uma casa, 3 bonecos. Um homem, uma menina e uma mulher de vestido. Maia sorriu quando Lívia viu. E pela primeira vez, o dia começou com um abraço. A campainha tocou no meio da manhã. Lívia estava na sala com Maia, terminando de colar figurinhas no caderno. As duas estavam concentradas, e aquele barulho repentino quebrou o momento. Maia levantou os olhos, assustada. Não era comum receberem visitas naquele horário. Caio não tinha dito nada, nenhuma entrega marcada, nenhum compromisso. Lívia se levantou e foi até a porta. Neide, a funcionária da casa, já estava lá na frente, abrindo com o controle. E ali, de salto alto, cabelo escovado, perfume forte e cara de poucos amigos, estava Helena, a irmã da mulher que Caio perdeu no acidente, tia de Maia, mas com um jeito de quem estava ali para comandar, não visitar. "Oi", disse Helena, seca, olhando direto para dentro da casa. "Caio está?" Lívia respirou fundo. "Acho que ele está em reunião, mas posso avisar da sua chegada." "Não precisa, já mandei mensagem." Sem pedir licença, ela entrou. Olhou em volta como se estivesse fazendo uma inspeção. Os olhos foram direto para as paredes, para os brinquedos no chão, para as cartelas visuais coladas com fita adesiva nos móveis. Franziu a testa. Maia apareceu no corredor, abraçada ao coelho. Quando viu a tia, parou. Não sorriu. Ficou ali,
Em silêncio, firme, como se tentasse adivinhar o que ia acontecer. Helena forçou um sorriso. Oi, minha flor. Olha só como você tá grandinha. A voz era doce, mas o tom era desconfortável. Maia não se mexeu. Lívia observou a cena com o corpo inteiro em alerta. Tinha algo errado. Helena passou a mão na cabeça da menina, mas Maia virou o rosto. Não quis contato. Helena disfarçou o incômodo e olhou para Lívia. Você que é a babá nova, né? Sou sim, Lívia. Quanto tempo já está aqui? Alguns meses. Formada em que mesmo? Educação especial? Trabalho com desenvolvimento de crianças atípicas. Helena deu um sorriso sem humor. Ah, entendi. Então você é dessas que gostam de brincar de terapeuta, é isso? A forma como falou fez o sangue de Lívia ferver, mas ela manteve a calma. Na verdade, eu trabalho junto com os terapeutas. A gente tenta caminhar todo mundo para o mesmo lado. Claro, imagino. Helena virou de costas e caminhou pela casa como se estivesse no direito. Entrou na cozinha, abriu a geladeira, comentou que estava tudo muito bagunçado desde a última vez que esteve ali. Maia, de longe, acompanhava com o corpo encolhido, encostada na parede. Quando Caio desceu, já sabia quem estava ali. A cara fechada dele confirmou. Helena se aproximou e o abraçou como se nada estivesse fora do normal. Mas os dois sabiam que estava. Podia ter avisado que vinha, disse ele firme. Ué, a casa é da família, e eu sou a única parente viva da mãe da Maia. Mesmo assim, Caio, eu fiquei meses sem ver minha sobrinha. Eu precisava vir. Tá, mas da próxima vez avisa. A tensão entre eles dava para cortar no ar. Helena olhou em volta, voltou a encarar a babá e soltou o que parecia estar guardando desde que entrou. Essa casa virou um playground. Tem papel colado na parede, brinquedo por todo canto. E essa menina que você contratou, Caio, sinceramente, você acha certo deixar sua filha criar esse tipo de apego? Ela já perdeu a mãe. Vai sofrer tudo de novo quando essa moça for embora. E vai ser mais uma ruptura, mais um trauma. Lívia sentiu o estômago embrulhar, mas ficou calada. Caio segurou a raiva. Ela tá fazendo um ótimo trabalho. Maia melhorou muito com ela. E você acha que isso vai durar? Que essa babá vai largar a vida dela pra cuidar da sua filha pra sempre? Me desculpa, Caio, mas você tá se apegando à solução mais fácil. Só porque ela é dedicada e tem um jeitinho doce, não quer dizer que sabe o que tá fazendo. Maia se aproximou nesse momento, com passos lentos. Se colocou ao lado de Lívia. Não falou nada. Só encostou no braço dela e ficou ali, como se dissesse, tô com você. Helena viu. Fechou o rosto. É disso que eu tô falando. Essa menina já tá confundindo as coisas. Ela não tá confundindo nada, Helena. Caio respondeu. Ela tá criando vínculo. E finalmente tá bem. Pela primeira vez em meses. Você tá cego, Caio. Isso não é saudável. Uma criança não pode achar que toda mulher que cuida dela é a nova mãe. Lívia não conseguiu segurar. Com todo respeito, eu nunca tentei ocupar lugar nenhum. Eu só cuido dela com carinho, porque ela precisa de alguém que fique. Só isso. Helena bufou. Ficar? Até quando? Até achar algo melhor? O silêncio foi pesado. Ninguém respondeu. E Maia, mesmo sem entender todas as palavras, entendeu o clima. Voltou pro quarto, sozinha, devagar, com o coelhinho arrastando no chão. No fim da visita, Helena deixou claro que não ia parar por ali. Disse que já estava conversando com os pais dela, os avós maternos de Maia, e que talvez fosse hora de rever quem deveria estar cuidando da menina. Deixou no ar a ameaça de entrar com pedido de guarda, ou pelo menos de visitação ampliada. Disse que os avós tinham direito, que estavam sendo deixados de lado. Caio não respondeu. Só acompanhou a irmã da ex até a porta, com o rosto fechado. Quando ela saiu, ele respirou fundo e voltou para a sala. Passou a mão no rosto, cansado. Desculpa por isso, disse ele para Lívia. Ela só balançou a cabeça, ainda tentando processar. Vai acontecer de novo, ele disse. Ela nunca se conformou com a minha forma de criar a Maia. E agora que você entrou na equação, vai usar isso como argumento. Vai dizer que a gente tá expondo a Maia, confundindo ela. Vai fazer o possível para tirar o controle da gente. Lívia engoliu seco. Você ainda quer que eu continue aqui? Caio olhou para ela por alguns segundos. Quero. Mais do que nunca. Naquela noite, Lívia ficou pensando nas palavras de Helena. Por mais dura que tivesse sido, tinha dito algo real. Ela não estaria ali para sempre. E Maia, mesmo sem perceber, já tinha colocado o coração naquela relação. Era um risco. Pros três.
Depois da visita de Helena, a rotina na casa ficou diferente. Não mudou de cara, nem do dia pra noite, mas dava pra sentir no ar. Maia ficou mais grudada em Lívia, como se tivesse medo que ela fosse desaparecer. E Caio, bom, ele parecia menos ausente. Ainda não era alguém aberto ou fácil de lidar, mas estava tentando alguma coisa, mesmo que ele mesmo não percebesse. Na segunda-feira seguinte, por exemplo, ele chegou mais cedo do trabalho. Eram quase 7 da noite quando entrou, ainda com o terno, mas sem aquela pressa de sempre. Maia estava sentada no tapete da sala, assistindo um desenho em silêncio, com Lívia do lado, desenhando. Quando viu o pai, a menina olhou por um segundo e depois voltou a atenção para o papel. Caio tirou o blazer, foi até a cozinha, pegou um copo de água e, em vez de subir direto para o escritório como sempre fazia, sentou na ponta do sofá. Ficou ali, calado, observando. Não falou nada, mas também não fugiu. E só isso já era um avanço enorme. Nos dias seguintes, começou a aparecer mais. Não em todas as refeições, nem em todos os horários, mas vez ou outra almoçava em casa. E quando fazia isso, tentava sentar à mesa com as duas. No começo, não sabia como se comportar. Pegava o talher, olhava para Maia e não dizia nada. Ficava parecendo um visitante perdido. Mas Maia o olhava também, sem medo, sem sorriso. Só olhava. Um dia, Maia estendeu o copo de suco para ele. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Caio pegou com cuidado, agradeceu e colocou na frente dele. Depois olhou para Lívia, como se pedisse aprovação. Ela apenas sorriu e assentiu com a cabeça. Aquilo foi como uma troca, sem palavras, mas clara. Em outro momento, durante uma tarde de sábado, Lívia estava organizando os cartões visuais com Maia, quando Caio desceu e se aproximou. Se agachou perto das duas e perguntou o que era aquilo. Lívia explicou que eram imagens para ajudar Maia a entender e expressar as atividades do dia. Mostrou os cartões do banho, hora de comer, história, descanso. Caio ficou olhando cada um como se estivesse vendo pela primeira vez. Talvez fosse. Ela entende tudo isso? Ele perguntou. Entende. Ela só não fala, mas entende. E como você sabe? Porque ela responde com o corpo, com os olhos, com o jeito que age. Você só precisa prestar atenção. Caio ficou em silêncio. Pegou um dos cartões, o da história, e mostrou para Maia. Ela olhou para o cartão, depois olhou para a estante, onde ficavam os livros. Ele repetiu o gesto. Maia se levantou, foi até a estante e pegou um dos livros que gostava. Voltou e entregou nas mãos do pai. Caio ficou com o livro na mão, sem saber o que fazer. Pode ler para ela, Lívia disse com um tom leve. Mesmo que ela não olhe para você o tempo todo, ela tá ouvindo. Ele se sentou no sofá. Abriu o livro devagar. A voz saiu baixa, insegura, mas leu. Maia deitou no tapete, de barriga para baixo, coelho debaixo do queixo, olhos fixos na página. A cada palavra, Caio parecia ganhar mais confiança. No fim da história, fechou o livro e olhou para a filha. Maia levantou os olhos. Os dois se encararam por 3 segundos. Era pouco, mas ali já tinha coisa demais acontecendo. Na semana seguinte, Lívia percebeu algo diferente. Caio passou a fazer pequenas perguntas, quase imperceptíveis. Coisas como: ela come melhor de manhã ou à noite? Ou: qual brinquedo ela prefere? Um dia perguntou até se Maia já tinha usado palavras antes do acidente. Lívia respondeu com cuidado. Contou que sim, que era falante, curiosa, que dizia o nome dos pais com frequência, mas que depois do trauma se fechou completamente. Caio ficou com o olhar perdido por alguns segundos. Depois saiu da sala, sem falar mais nada. No quarto dele, naquela mesma noite, Caio abriu o notebook e digitou mutismo seletivo no buscador. Passou mais de 1 hora lendo tudo o que podia. Causas, tratamentos, sinais, evolução. Anotou algumas coisas num caderno. Depois, procurou vídeos. Um deles era sobre como usar Libras com crianças que não falam. Assistiu 2 vezes. No final, abriu outro site e começou a estudar o alfabeto em Libras. Sozinho, sem avisar ninguém. 2 noites depois, apareceu na sala com um caderno velho e algumas anotações. Sentou-se ao lado de Maia e começou a desenhar as mãos fazendo as letras do nome dela. Ela olhou desconfiada. Ele mostrou a letra M com os dedos. Depois a letra A.
Maia observava, séria, mas atenta. Quando ele fez a letra Itris, ela piscou e apertou o coelho no peito. E quando ele terminou com A de novo, ela puxou a mão dele e colocou no colo dela. Lívia assistiu tudo de longe, com o peito explodindo. Não era sobre a letra, era sobre o esforço, o gesto, o pai tentando criar uma ponte, mesmo que do jeito dele, mesmo com medo de falhar. Com o passar dos dias, Caio passou a ajudar em pequenas tarefas. Pegava os cartões de rotina e mostrava para Maia. Tentava se comunicar com sinais simples. Um joinha, um sorriso, um aceno. Tudo isso parecia pequeno, mas para Maia era gigante. Ela começou a buscar o olhar dele com mais frequência, a segui-lo com os olhos quando ele passava. Um dia, entregou um desenho nas mãos dele, um bonequinho de palito com gravata. Caio segurou como se fosse um troféu. Lívia percebia a mudança. Caio ainda era fechado, sério, mas já não era aquele homem de antes. Agora ele prestava atenção, estava presente. Não o tempo todo, nem do jeito perfeito, mas do jeito que dava. E isso, para Maia, já fazia toda a diferença. Um dia, enquanto Maia dormia no sofá, Caio ficou na cozinha com Lívia, tomando café. "Você acha que eu tô fazendo certo?" ele perguntou. "Eu acho que você tá tentando. E isso vale muito mais do que fingir que sabe tudo." Ele ficou quieto, mexendo na caneca. Depois disse: "Eu achava que ela ia melhorar sozinha com o tempo, que era só uma fase. Mas eu tava errado." Lívia respondeu com calma. "Ela não precisa que você entenda tudo. Ela só precisa que você esteja aqui." Caio olhou para o corredor, na direção onde Maia dormia. E ali, naquele momento, ele entendeu. Naquela manhã, o céu estava azul de um jeito raro. Nem parecia São Paulo. Nem parecia que fazia exatamente 4 anos que Maia tinha chegado ao mundo. 4 anos. Um número pequeno. Mas para ela, cada um desses anos tinha pesado como uma década. Lívia acordou cedo, muito antes do despertador. O coração batia forte, numa mistura de ansiedade, medo e esperança. Era o primeiro aniversário de Maia desde o acidente. O primeiro sem a mãe. O primeiro com tudo diferente. A casa estava silenciosa como sempre, mas havia uma energia diferente no ar. Lívia entrou com uma caixa nas mãos e um monte de ideias na cabeça. Não teria balões barulhentos, nem música alta, nem convidados gritando parabéns. Nada daquilo combinava com Maia. Nada daquilo faria sentido para ela. Então, em vez disso, Lívia planejou uma festa silenciosa. Uma celebração pensada com todo cuidado, no detalhe, para que Maia se sentisse segura, respeitada e feliz, do jeitinho dela. No canto da sala, espalhou almofadas coloridas, uma toalha no chão com estampa de arco-íris suave e bandeirinhas de tecido com o nome dela costurado à mão. Tudo feito por uma amiga de infância de Lívia, que tinha uma lojinha pequena e topou o pedido com carinho. Nada de coisas compradas em grande loja. Era tudo pensado com alma. Na mesa, frutas cortadas em formatos de bichinhos, biscoitinhos caseiros, bolinhos de cenoura sem cobertura, do jeito que Maia preferia, e suco de uva em copos com tampinha. Tudo no lugar certo, tudo do jeitinho certo. Quando Maia desceu, ainda de pijama, os olhos foram direto para as bandeiras, depois para o tapete. Parou na escada e ficou ali, olhando tudo com aquela carinha de quem não entendia muito bem, mas já sentia que o dia estava diferente. Lívia foi até ela com calma, se abaixou na mesma altura e mostrou o cartão visual. "Hoje é o seu dia." Maia não reagiu de cara, só desceu os degraus devagar, com o coelhinho apertado no peito. Foi até o tapete, tocou nas almofadas, cheirou um bolinho. Sentou, depois olhou para Lívia. Um olhar que não dizia, "tô feliz", mas dizia, "tô aqui." E isso já era muito. Caio apareceu minutos depois, sem gravata, o que era raro. Tinha colocado uma camisa azul clara e um jeans escuro. Estava com um presente nas mãos, meio sem jeito. Era uma caixa pequena, embrulhada com papel verde. Ele se aproximou de Maia, se agachou e entregou. Maia olhou, pegou a caixa, colocou no colo e ficou olhando por longos segundos antes de abrir. Era um kit de tintas com pincéis novos e uma camiseta branca com o nome dela em letras coloridas. Maia encostou a cabeça no ombro do pai e ficou ali por alguns segundos. Aquilo era mais do que qualquer presente. O tempo foi passando. A casa não se encheu de gente,
Não teve som alto, nem gritos, nem confusão. Mas teve cuidado. Teve cheiro de bolo. Teve riso abafado. Teve carinho. Lívia preparou uma linha do tempo, com fotos dos últimos meses. Colou num varal de barbante, pendurado entre duas estantes. Fotos de momentos pequenos, mas gigantes. Maia segurando uma colher sozinha. Maia com a cabeça no colo de Lívia. Maia desenhando. Maia sorrindo com os olhos. Caio ficou parado olhando as fotos por um bom tempo. Quando chegou na última, era uma imagem dos três. Eles nem sabiam que tinham sido fotografados. Neide tirou escondido. Mas estavam lá, os três no sofá, Maia dormindo no meio, Lívia com a mão no cabelo dela, Caio olhando as duas. Lá pelas 3 da tarde, alguém tocou a campainha. Lívia congelou. Maia também. O clima mudou em segundos. Caio foi até a porta. Era Helena. Ela entrou sorrindo demais. Surpresa. Lívia não entendeu. Você foi convidada? Convite? Eu sou tia, querida. Não preciso de convite para ver minha sobrinha no aniversário. Maia ficou tensa na mesma hora. Se afastou do tapete e se escondeu atrás do sofá. Caio respirou fundo. Helena, esse é um momento tranquilo. Não atrapalha. Imagina, vim só dar um oi. E entregar meu presente, claro. Ela tirou uma caixa enorme de dentro da sacola. Um brinquedo eletrônico, com luzes e som alto. Maia viu de longe e já apertou o coelho no peito. Helena foi até ela e tentou forçar a caixa nas mãos da menina. Maia virou o rosto. Ela não gosta desse tipo de brinquedo, Lívia disse, num tom firme. Ela é criança. Tem que aprender a gostar. Ou vai crescer dentro de uma bolha. Caio tomou a caixa da mão dela. Já deu, Helena. Você tá exagerando, Caio. Essa menina precisa de estímulo. Precisa sair desse mundo de papel, de silêncio, de invenção. Lívia se aproximou. O mundo da Maia é diferente. Mas não é errado. A gente tá respeitando o tempo dela. Respeitando? Ou alimentando esse teatro? Me desculpem, mas isso não é criar uma criança. Isso é prender ela num mundo artificial. Maia estava em posição fetal, o coelho na frente do rosto. Caio segurou o braço de Helena. Vamos conversar em outro lugar. Não, já falei tudo. E vou reforçar com os meus advogados. Essa criança precisa de uma estrutura melhor. Isso aqui é brincadeira. Helena saiu sem se despedir. Bateu a porta com força. O som fez Maia estremecer. Lívia correu até ela e se ajoelhou ao lado. Tá tudo bem. Ela já foi. Tô aqui. Maia encostou a testa na dela e ficou assim por muito tempo. No fim do dia, o sol bateu diferente pela janela. Maia estava no colo de Lívia, pintando com um novo pincel, as cores misturadas no papel. Caio sentou no chão, perto das duas. Pegou um lápis e começou a desenhar também. E sem ninguém dizer nada, eles viraram um trio. Lívia começou a montar o álbum numa noite qualquer, depois de tomar banho e colocar uma roupa velha e confortável. Estava sentada no chão do quartinho onde morava, com as pernas cruzadas e dezenas de papéis espalhados em volta. Pegou uma caixa que guardava no fundo do armário com fotos impressas, recortes, bilhetes, desenhos da Maia, coisas pequenas que foi juntando ao longo dos meses, sem saber direito para quê. Agora sabia. Era um caderno de capa dura que ela comprou num sebo perto de casa. A capa era simples, azul escura, e por dentro as folhas eram grossas, quase como as de um scrapbook. Mas o que dava valor mesmo era o que ela ia colocar ali. Cada página seria uma memória, uma prova de tudo o que viveram, um pedacinho da história das duas, que ninguém podia tirar. Começou colando uma foto do primeiro mês, Maia no tapete da sala de cabeça baixa, segurando o coelho de pelúcia. Depois, ao lado, uma imagem de Maia desenhando com um lápis roxo, concentrada. Escreveu com caneta preta embaixo. Primeira vez que pegou um lápis comigo. Ao lado, colou um adesivo de estrelinha. Continuou a montar a linha do tempo com calma, uma imagem por vez, respirando fundo entre uma e outra. Colou também o rascunho do desenho com o bonequinho de palito de gravata, aquele que Maia tinha dado pro Caio. Tirou uma cópia para guardar. Era uma lembrança importante. Ao lado, colocou um papel com o nome Papai, escrito por Maia com letras tortinhas. Tinha sido numa das sessões de escrita com massinha. Maia escreveu em silêncio, sem ajuda. Foi o dia em que Caio chorou escondido na cozinha. Enquanto colava tudo, Lívia ia lembrando dos momentos. Alguns pareciam ter acontecido ontem. Outros pareciam coisa de outra vida. E ali, no meio das lembranças, veio a dúvida.
Como ia conseguir se despedir? Como ia olhar para Maia e dizer que estava indo embora? Ela não tinha contado ainda. Só Neide sabia. E Caio, claro. Ele foi o primeiro a saber, porque precisava saber. Quando Lívia contou sobre a proposta do instituto em Curitiba, ele ficou mudo por um tempo. Depois só disse: "Parabéns, você merece." Mas os olhos dele diziam outra coisa. Ficou mais calado do que o normal nos dias seguintes. Evitou conversas mais longas. Sumia antes de Maia acordar e voltava depois que ela dormia, como se não quisesse lidar com o que estava sentindo. Lívia respeitou o espaço dele. Sabia que não dava para forçar nenhum tipo de despedida, mas isso não impediu que ela sofresse. E é por isso que estava ali, agora, montando aquele álbum. Era a forma de dizer tudo o que não conseguia falar e de deixar com Maia algo que fosse só delas. No dia seguinte, levou o álbum escondido na mochila. Não ia entregar ainda, mas queria ir completando com Maia sem que ela percebesse. Durante a manhã, sugeriu que desenhassem juntas. Maia topou na hora. Escolheu os lápis preferidos e sentou no tapete. Desenhou um jardim com borboletas. Lívia perguntou se podia guardar aquele desenho para colar no caderno de lembranças delas. Maia assentiu. Mais tarde, quando Maia cochilou, Lívia foi até a sala e colou o desenho no álbum. Embaixo escreveu: "Hoje você desenhou borboletas coloridas, e eu queria voar junto com você." Suspirou fundo e fechou o caderno. Nos dias seguintes, o ritual virou segredo. Todo dia, uma página nova, um novo detalhe. Um botão que Maia achou no quintal e entregou rindo. Uma pétala seca que ela pegou no passeio da calçada. Um recorte de revista com a foto de um cachorro igual ao que Maia apontou e riu. Tudo entrava no álbum. Tudo virava memória. No meio de tudo isso, Lívia começou a se despedir em silêncio. Um passo de cada vez. Parou de corrigir Maia o tempo todo. Começou a apenas observar. Dava mais espaço, mais autonomia. Sentia vontade de chorar o tempo inteiro, mas segurava, porque Maia percebia tudo. Num domingo, Caio apareceu na sala com uma caixa nas mãos. Entregou para Lívia. Dentro, tinha um caderno novo, cheio de folhas em branco, e uma caneca com a frase: "Você é parte da nossa história." Lívia não sabia o que dizer. Apenas abraçou o caderno contra o peito. Não chorou. Ainda. No dia seguinte, enquanto as duas organizavam os brinquedos, Maia puxou uma folha em branco e começou a desenhar. Fez 3 bonecos de palito. Um grande com gravata, um médio com cabelo preso e uma pequena com um coração no peito. Embaixo, escreveu com a ajuda das letras de plástico: "Nossa casa." Lívia congelou. Olhou o desenho e depois olhou para Maia. Maia apontou para o boneco do meio e depois colocou a mão no peito. A mensagem era clara. Não precisava de som. Naquela noite, Lívia colou o desenho na última página do álbum e escreveu só uma frase: "Você me ensinou a escutar o silêncio." Na terça-feira de manhã, Caio recebeu uma notificação no celular que travou o café da manhã antes mesmo do segundo gole. Era uma mensagem do advogado da família. Curta, seca e direta. Helena entrou com um pedido de guarda provisória. "Precisamos conversar ainda hoje." Ele não respondeu na hora. Só ficou parado ali, segurando a xícara no ar, com o olhar fixo em um ponto qualquer da cozinha. Lívia percebeu o jeito dele e perguntou se estava tudo bem. Caio não respondeu de imediato. Soltou o ar devagar e disse apenas: "Ela resolveu mesmo fazer." "Ela quem?" "Helena. Ela entrou com o processo. Pediu a guarda de Maia." Lívia congelou. "O quê?" "Ela tá alegando que a casa é instável, que a Maia tá exposta emocionalmente, que você tá influenciando demais." Lívia ficou sem reação. A garganta travou. Caio passou as mãos no rosto. Parecia exausto, cansado de lutar. Como se estivesse preso num loop onde sempre que a vida mostrava uma melhora, alguém puxava o tapete. Naquela tarde, ele saiu mais cedo do trabalho e foi direto para o escritório do advogado. Levou documentos, provas, relatórios médicos, fotos de Maia com ele, registros da evolução com a terapia. Tudo. A ideia era montar a defesa mais sólida possível. Helena não queria só visitar a sobrinha. Ela queria tirar Maia dali. E isso mudava tudo. Enquanto isso, na casa, Lívia tentava agir com naturalidade. Continuou a rotina com Maia. Os cartões, os desenhos, a história antes do cochilo da tarde. Mas por dentro, estava em pedaços. Sentia culpa, raiva,
medo e uma vontade enorme de proteger aquela criança de tudo. No dia seguinte, chegou uma assistente social na casa. Não avisaram antes. Tocou a campainha às 9 em ponto, com um crachá pendurado no pescoço e uma prancheta na mão. Disse que estava ali para observar o ambiente, a rotina da criança e conversar com os adultos responsáveis. Lívia ficou tensa, mas recebeu a mulher com educação. Mostrou os materiais que usava com Maia, explicou o funcionamento da rotina, respondeu perguntas com calma. A assistente fazia anotações sem mostrar reação. Observava Maia com atenção, como se estivesse analisando um quebra-cabeça. Caio chegou pouco depois e também foi entrevistado. Contou sobre a morte da esposa, sobre os meses de luto, sobre como Maia se fechou. Contou que contratou Lívia como uma profissional qualificada e não como uma substituta de mãe. Repetiu isso 2 vezes, mas no fundo, sabia que não era tão simples. Do lado de fora, Helena fazia barulho. Tinha postado uma longa mensagem nas redes sociais, dizendo que a sobrinha estava em risco, que a família da mãe tinha sido excluída da criação da criança, que uma desconhecida sem vínculo legal estava ocupando o papel de mãe. As curtidas e os comentários começaram a chegar. Gente apoiando, gente criticando, gente sem saber de nada falando como se soubesse tudo. Lívia viu tudo escondida no banheiro, com o celular no colo e a respiração presa. Fechou a tela com raiva. Estava cansada de ser tratada como um problema. Ela só estava ali para cuidar. Nunca quis roubar espaço de ninguém. Nunca quis nada além de ajudar Maia a viver de novo. Na sexta-feira, a juíza responsável pelo caso marcou uma audiência preliminar. Seria em poucos dias. Tempo suficiente para Helena continuar fazendo pressão. Disse que ia apresentar um parecer psicológico pago pela família, mostrando que Maia estava emocionalmente confusa e que precisava ser retirada do ambiente irregular em que vivia. Caio ficou furioso. Quase bateu a porta do próprio escritório. Ela quer parecer preocupada, mas isso aqui é sobre controle. Helena quer ter razão. Ela nunca aceitou a forma como eu crio a Maia. Ela quer tirar minha filha porque acha que ela é dela. Lívia tentou manter a calma, mas estava desabando por dentro. Sentia que tinha colocado Maia em risco só por existir na vida dela. Pensou em sair antes, ir embora antes do combinado, evitar mais confusão. Mas quando olhou para Maia, viu a menininha deitada no tapete com os lápis na mão e o coelho no colo, e soube que não podia. Não ainda. À noite, enquanto Maia dormia, Caio e Lívia ficaram na cozinha, sentados um de frente para o outro. Caio mexia no celular sem parar. Procurava mensagens, prints, tudo que pudesse servir como defesa. Lívia segurava a caneca com as 2 mãos, gelada por dentro. "Você se arrepende?" Ele perguntou de repente. "Do quê?" "De ter vindo pra cá. De ter ficado. Nem por 1 segundo. Mas eu não quero ser o motivo de um sofrimento pra ela." "Você não é. O sofrimento seria te perder. De novo." Lívia abaixou os olhos. Sentiu vontade de chorar, mas não chorou. 2 dias depois, Helena apareceu com os pais, os avós maternos de Maia. Chegaram com advogados. Queriam ver a menina, passar um tempo com ela. A assistente social já tinha autorizado uma visita supervisionada. Maia ficou quieta, olhando de longe. Não demonstrou alegria, nem rejeição, mas não se aproximou. Os avós tentaram conversar, chamaram pelo nome, mostraram brinquedos novos. Maia aceitou um deles, mas logo devolveu. Preferiu se sentar perto de Lívia, como sempre fazia. Helena observava tudo com um sorriso falso, e depois sussurrou no ouvido de Caio. "Tá vendo? Ela não fala, não se conecta. Isso não é saudável. Ela precisa de terapia de verdade, não de babá emocional." Caio se afastou, sem responder. Foi até Maia e se sentou ao lado dela. Pegou um papel e começou a desenhar uma flor. Maia olhou. Depois desenhou outra flor, menor, do lado. Os 2 ficaram ali, juntos, em silêncio. Mas juntos. Era o tipo de coisa que nenhum relatório do mundo conseguiria explicar. O tempo começou a acelerar. Parecia que tudo tinha ganhado um passo diferente, como se o relógio tivesse cansado de esperar e decidisse correr sozinho. O dia da audiência se aproximava, e junto com ele, a data da partida de Lívia. As 2 coisas andavam lado a lado, cada uma puxando de um braço dela, e Maia ali no meio, sem saber o que estava prestes a acontecer. Na casa, os dias seguiam como se fossem normais, mas não eram. O silêncio estava mais denso, os gestos mais curtos, e até os sorrisos pareciam tímidos.
Lívia e Caio se cruzavam pelos corredores e trocavam palavras práticas, quase automáticas. Ela almoçou? Tomou o remédio? A fono cancelou? Mas as frases importantes, as que carregavam o que de fato importava, essas duas pareciam fugir deles. Na manhã de quarta, Caio acordou mais cedo que o normal. Desceu ainda de camiseta, com o rosto inchado de sono, e encontrou Lívia na cozinha mexendo o café. Ela se assustou um pouco ao ver ele ali tão cedo. Ele deu um bom dia meio rouco e pegou a caneca dele. Ficaram os dois ali, em pé, lado a lado, em silêncio. Era como se quisessem conversar, mas nenhuma palavra encaixasse. O que havia para ser dito era grande demais para caber numa frase qualquer. Já decidiu o dia que vai? Caio perguntou, olhando para a caneca. Lívia assentiu. Depois da audiência. Ele mexeu o café com a colher devagar. Certeza? É o certo. Caio respirou fundo. Para quem? Ela não respondeu. Não tinha resposta certa. Ao longo do dia, Maia parecia sentir no ar o que estava por vir. Estava mais grudada em Lívia, mais atenta aos movimentos, mais silenciosa até no que já era silêncio. Durante a leitura da tarde, deitou a cabeça no colo dela e ficou alisando a barra da blusa com os dedos. Era como se estivesse tentando memorizar o toque. Na hora do cochilo, Caio ficou observando as duas de longe. Encostado na parede do corredor, assistiu a filha adormecer no colo da babá. Viu Lívia ajeitando o cobertor nos ombros dela, com aquele carinho que não se ensina em faculdade nenhuma. E viu também o próprio coração apertar no peito. Queria falar, queria abrir a boca e colocar para fora tudo aquilo que guardava há semanas, mas tinha medo de estragar. Medo de tornar difícil o que já era. Medo de transformar o que estava nas entrelinhas em algo confuso. No fim da tarde, quando Maia dormia de novo, Caio chamou Lívia para conversar. Não usou essas palavras. Só disse, posso te mostrar uma coisa? E ela seguiu ele até o escritório. No cômodo, Caio abriu uma pasta e mostrou o caderno onde vinha estudando Libras. As páginas estavam cheias de desenhos de mãos, letras, frases curtas. Venho estudando toda noite. Desde aquele dia, sozinho mesmo. Tem coisa que ainda erro, mas tô tentando. Lívia folheou o caderno com cuidado. Sorriu ao ver o alfabeto completo desenhado à mão. Depois olhou para ele, com os olhos já úmidos. Por quê? Porque eu perdi tempo demais achando que ser pai era pagar terapia e dar teto. E quando percebi que ser pai era estar ali, já estava quase perdendo a chance. Mas não perdeu. Não por causa de você. O silêncio ficou pesado de novo. Mas não era um silêncio ruim. Era aquele que vem quando as palavras não dão conta. Quando tem sentimento demais e espaço de menos. Eu sei que você vai embora. E não vou segurar seus sonhos. Mas... Ele parou. Engoliu seco. Eu queria que você soubesse que, se decidir ficar, não vai estar sozinha. Lívia sentiu o mundo girar. Olhou pro chão, pro caderno, pra própria mão, depois pra ele. Eu pensei em ficar, mas aí eu pensei em você, e na Maia, e no que significaria ficar por vocês. E tive medo de virar peso. Você não é peso. Você é o motivo. Caio, tá tudo bem. Não precisa responder agora. E ela não respondeu, porque não dava. Porque naquele momento, qualquer resposta pareceria errada. No dia seguinte, Maia acordou com febre leve. Nada grave, mas suficiente para deixá-la mais quieta ainda. Caio ficou em casa, coisa que raramente fazia durante a semana. Passou o dia inteiro perto da filha. Pegou livros, usou os cartões, fez sinais com a mão. Maia observava tudo, atenta. E em um momento, enquanto ele tentava fazer a letra M com os dedos, ela segurou a mão dele, ajeitou os dedos no formato certo e balançou a cabeça. Aquele gesto tão pequeno desmontou Caio por dentro. À noite, depois que Maia dormiu, Caio apareceu no corredor com um envelope. Entregou para Lívia. Caso você vá mesmo. Ela abriu ali mesmo. Dentro, uma carta escrita à mão. Letra dele, curta, clara. E no fim, uma frase. Eu quero construir com você, mesmo que seja de longe. Ela não conseguiu ler em voz alta. Só apertou o envelope contra o peito. E tudo o que precisavam dizer naquele dia ficou guardado ali, no espaço entre um gesto e outro. Era a véspera da audiência. E também era o último dia de Lívia na casa. Não havia mais volta. A passagem estava comprada, a mala encostada no canto do quarto e o contrato com o novo trabalho já assinado. Estava tudo certo no papel, mas dentro dela, tudo parecia errado.
O despertador nem precisou tocar. Ela já estava acordada quando a tela do celular acendeu. O corpo parecia mais leve que o normal, mas era mentira. Era o peso da despedida se disfarçando de calma. Levantou devagar, tomou banho sem pressa, se olhou no espelho por longos segundos. Não sabia o que vestir. Não queria parecer diferente. Não queria chamar atenção. Mas também não podia simplesmente fingir que era só mais um dia. No fim, colocou a blusa preferida de Maia, aquela de bolinhas coloridas que a menina sempre apontava sorrindo, e prendeu o cabelo como fazia desde o primeiro dia, coque alto, preso com lápis. Chegou na casa no mesmo horário de sempre. O portão se abriu como sempre. Mas nada estava como antes. Maia já estava acordada, sentada no tapete da sala, com o coelho no colo e o olhar perdido. Não brincava, só esperava. Ela sabia. Mesmo que ninguém tivesse dito com todas as letras, ela sabia. Criança sente. Lívia largou a bolsa no chão e foi até ela. Sentou ao lado, devagar, como fazia nos primeiros dias. Maia não olhou. Continuou encarando o vazio. Então Lívia pegou um papel em branco e desenhou uma borboleta com um lápis roxo. Maia acompanhou com os olhos. Quando o desenho ficou pronto, ela colocou o dedo em cima do papel e fez um gesto com a mão que as duas tinham inventado juntas. Era o sinal delas. Um jeito só delas de dizer: ficamos bem. O dia seguiu lento. Cada atividade parecia a última. E era. Último café da manhã juntas. Último jogo da memória. Último banho com música baixinha tocando no celular. Lívia tentava agir com naturalidade, mas os olhos marejados entregavam. Maia estava estranha também. Fazia tudo devagar, em silêncio, com aquele olhar que fura qualquer armadura. Por volta das 3 da tarde, Maia chamou Lívia para ir até o quarto. Pegou um caderno colorido que guardava escondido no fundo da gaveta e entregou nas mãos dela. Era o presente. Era um álbum de desenhos. Mas não qualquer álbum. Era um registro. Cada folha tinha um momento. As duas de mãos dadas. As duas no parquinho. As duas no sofá com o coelho entre elas. E na última página, 3 figuras. 3 bonecos com corações no peito. Um era o pai. O outro era a Lívia. O do meio era a Maia. E no topo da página, escrito com letras desenhadas com régua, estava escrito: Minha casa. Lívia não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo, no chão do quarto. Maia se aproximou e encostou a testa na dela. Não falou nada, mas o silêncio dizia tudo. Caio apareceu na porta pouco depois, com o rosto sério e os olhos cansados. Não disse nada, só sentou no chão também. Maia se jogou no colo dele e ficou ali. Os 3 ficaram juntos por longos minutos, sem nenhuma palavra, só presença. Mais tarde, Maia fez questão de preparar o lanche com Lívia. Escolheu as frutas, apontou para os biscoitos que queria, ajudou a cortar as bananas e colocou os guardanapos na mesa. Caio observava tudo em pé, de longe, sem interferir. Dava para ver que estava lutando contra ele mesmo. Queria falar, queria agir, mas não conseguia. Quando o relógio chegou perto das 6, a mala de Lívia já estava encostada na porta. Maia olhava para ela como quem olha para um lugar onde não quer ir. Sentou no tapete, puxou o coelho pro colo e ficou ali, calada. Caio finalmente criou coragem. Chamou Lívia no canto da sala. Falou baixo com a voz embargada. Você tem certeza? Não, eu não tô pedindo pra você largar sua vida. Só tô pedindo pra você deixar a gente fazer parte dela. Ela segurou o choro. Eu queria ter escutado isso antes. Eu demorei pra entender, mas agora eu entendi. A casa virou casa por sua causa. Lívia balançou a cabeça. Não é por minha causa, é por ela. Ele corrigiu. É por nós. Eles voltaram para a sala. Maia estava em pé agora, ao lado da mala, com os olhos cheios. Ela caminhou até Lívia e entregou o coelho. Para mim? Maia balançou a cabeça que não. Pegou de volta. Abraçou. E depois estendeu de novo, agora com as 2 mãos. Era um gesto de confiança, mas também era um pedido. Lívia se abaixou e segurou o coelho junto com ela, as 2 de mãos dadas. Maia encostou o rosto no dela, fechou os olhos e ficou. Quando finalmente o carro chegou, o motorista esperou do lado de fora. Lívia respirou fundo, pegou a alça da mala, olhou para a casa inteira uma última vez. Cada canto, cada detalhe. Era o fim de um ciclo, ou pelo menos parecia. O nevoeiro chegou sem aviso. Do nada, a cidade foi engolida por uma névoa densa, daquelas que fazem a gente se perder no próprio quintal. Caio olhou pela janela da sala, com as mãos nos bolsos
e teve a impressão de que o mundo lá fora estava do mesmo jeito que ele se sentia por dentro, encoberto. Maia tinha adormecido no colo dele. Ainda segurava o coelho com força, mesmo dormindo. Estava exausta. O dia tinha sido longo, e diferente de tudo, ela não chorou, mas também não sorriu em nenhum momento. Só acompanhou tudo com aquele olhar que parecia mais velho que ela. Caio passou a mão nos cabelos dela devagar, como se dissesse: eu tô aqui, mesmo que você ainda não saiba o que vai acontecer. Lívia estava no corredor, em silêncio, de costas para eles, encostada na parede, com a mala já fechada ao lado. Tentava respirar fundo, mas o ar mal entrava. Cada canto daquela casa agora tinha um pedaço dela, um gesto, uma cor, uma memória. E deixar aquilo para trás doía. Só que ficar também doía. Caio levantou do sofá com cuidado, colocou Maia sobre a manta e foi até ela. Não sabia exatamente o que ia dizer. Só sabia que não dava mais para não falar. Vem comigo aqui fora. Lívia olhou para ele surpresa, mas foi. No quintal, o ar gelado batia no rosto como se pedisse atenção. Caio encostou na parede externa da casa, com os braços cruzados, e ficou olhando para o chão. Lívia esperou. Sabia que ele ia falar, e que ia ser difícil. Eu passei meses preso, você sabe disso. Ela assentiu. Eu não sabia mais o que era ter rotina com alguém. Me desconectei de tudo, inclusive da Maia. E aí você chegou. Ele levantou os olhos com dificuldade. E eu não percebi o quanto a sua presença mudou tudo. Só fui perceber quando você disse que ia embora. Aí, foi como se alguém puxasse o chão. Lívia respirou fundo, mas não disse nada. Eu não sou bom com sentimentos. Nunca fui. Mas eu sei reconhecer quando algo muda a vida da gente. E você mudou a nossa. Caio, Espera, deixa eu terminar. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Eu venho pensando nisso todo dia. Que talvez você não tenha que ir embora. Que talvez o caminho não seja esse. Que talvez, se a gente respirar fundo, der um passo de cada vez, possa dar certo. Lívia sentiu os olhos encherem. Você tá falando de mim, ficando? Eu tô falando de a gente tentar, sem pressa, sem prometer nada impossível. Mas tentar. Eu reorganizei tudo. Conversei com a empresa. Posso trabalhar remoto, pelo menos por enquanto. Ficar mais com a Maia, me fazer presente, aprender, errar menos. E, se você quiser, a gente pode construir algo novo aqui. Ela levou a mão ao rosto, engolindo o choro. Eu não tô dizendo isso por impulso. Eu pensei, eu sinto isso. Eu te admiro, confio em você. E acima de tudo, eu vejo o que você significa para minha filha. Lívia se virou por um segundo, tentando processar. Não é uma decisão fácil. E eu entendo se você não puder. Mas eu precisava te dizer, antes que fosse tarde. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Só o barulho do vento nas árvores e os carros passando bem longe. Lívia finalmente respondeu com a voz baixa. Você demorou para me contar o que sentia. Eu sei. E agora você quer que eu fique, depois que eu já me preparei para ir. Não quero que você fique. Quero que você escolha ficar. Só se quiser. Só se fizer sentido. Ela olhou nos olhos dele. Caio, eu tenho medo. Eu também. E ali, naquele quintal gelado, com a cidade coberta por neblina, os dois se olharam por longos segundos. Não tinham todas as respostas, mas tinham vontade. E às vezes, isso é o que basta para começar alguma coisa de verdade. A noite chegou devagar, mas trouxe com ela uma calma diferente. A cidade ainda estava coberta pela neblina fina que parecia não querer ir embora. A luz dos postes refletia no vidro da janela como se estivesse dentro da sala. Lívia estava sentada no sofá, abraçando o álbum de Maia no colo, sem conseguir se mexer. O coração dela estava apertado. Tinha passado o dia inteiro tentando manter a cabeça no lugar. Mas agora, depois da conversa com Caio, tudo parecia ainda mais difícil, porque ela sabia que aquela história podia não acabar ali. Caio estava na cozinha, preparando chocolate quente. Maia dormia há pouco tempo, depois de um dia inteiro grudada em Lívia, calada, mas inquieta. Era o tipo de silêncio que fala alto, o tipo que carrega perguntas que a criança ainda não sabe fazer e que o adulto também não sabe como responder. Lívia levou o álbum até a estante, colocou com cuidado ao lado dos outros livros da Maia e ficou ali, parada, com a mão apoiada no canto da prateleira. Olhou a sala por um segundo, os brinquedos espalhados, o tapete cheio de manchas de tinta, o boneco de pano caído no canto,
e sentiu o peito pesar. Aquela casa já era um pedaço dela, mesmo que ela tentasse fingir que não era. Caio apareceu com 2 canecas, entregou uma para Lívia, sentou ao lado e ficou em silêncio também. O silêncio entre eles já não era mais incômodo. Era o lugar onde os dois descansavam. O mundo parecia estar num modo pausa, até que ouviram um barulho leve vindo do corredor. Era Maia, descalça, com o coelho arrastando no chão pela orelha, e os olhos inchados de quem nem tinha dormido direito. Ela entrou na sala devagar, sem pressa, e parou em frente aos dois. Lívia imediatamente colocou a caneca no chão e se abaixou na altura dela. "Quer deitar um pouquinho aqui?" Maia não respondeu. Olhou para os dois, depois para a mala perto da porta, depois para o álbum na estante. Os olhos dela começaram a brilhar. Aquela lágrima silenciosa que escorre sozinha, sem aviso, sem drama. Caio se abaixou também. Tocou o ombro da filha. "Filha, a gente tá aqui, tá?" Maia fechou os olhos por um segundo. Depois abriu devagar, como se estivesse juntando coragem por dentro. Lívia segurou as 2 mãos dela. "Tá tudo bem. Eu tô aqui." Maia soltou uma das mãos e levou até o rosto de Lívia. Encostou devagar. Olhou fundo nos olhos dela. A sala ficou muda. O mundo parou. E então, ela disse, baixinho, rasgando o ar. "Mamãe, foi só isso. Uma palavra. Mas não era só uma palavra. Era tudo. Era o grito que nunca saiu. Era o sentimento preso há 1 ano. Era o nome que ela tinha guardado no peito. E que agora, ali, naquela sala, ganhou coragem de sair." Lívia travou, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Sentiu o mundo desabar sobre ela. "Maia", a menina repetiu. Mãe." Caio cobriu a boca com a mão, os olhos cheios, o corpo paralisado. Lívia caiu de joelhos no chão. Abraçou Maia com força, mas com delicadeza, como se tivesse medo de que ela se quebrasse. Eu tô aqui, meu amor." Maia não chorava mais, só respirava ofegante, com o rosto colado no peito de Lívia. Os 2 corações acelerados, quase batendo no mesmo ritmo. Caio se aproximou e os envolveu num abraço só. Os 3 juntos, no chão da sala. Uma família formada no silêncio, agora quebrado. Lívia olhou para Caio com o rosto molhado. "Você ouviu isso?" Ele assentiu, sem conseguir falar. Não houve fogos, nem música, nem plateia. Mas aquela palavra foi a maior de todas. E era só o começo. A casa ficou em silêncio depois do que aconteceu. Mas era um silêncio diferente. Era como o som depois da chuva forte, quando tudo parece limpo, mesmo que ainda esteja molhado. Caio ficou um tempo sentado no chão da sala, com Maia dormindo no colo e Lívia do lado. Ninguém falava nada. Mas ninguém precisava falar. O ar estava cheio de tudo o que não cabia em palavras. Lívia olhava para Maia como se ainda estivesse tentando acreditar no que ouviu. Aquela vozinha fraca, mas firme, ecoava na cabeça dela como um som guardado por muito tempo. Não era só uma palavra. Era uma resposta, uma entrega e, de algum jeito, um pedido. Quando Maia finalmente adormeceu, Caio pegou a filha no colo com todo o cuidado do mundo e levou até o quarto. Colocou o coelho ao lado dela, ajeitou o cobertor e ficou olhando por alguns minutos. Ainda dava para ver o traço de lágrima no rosto da menina. Ele respirou fundo, tocou de leve na testa dela e apagou a luz. Na sala, Lívia estava sentada com as mãos no colo, meio sem saber o que fazer. Quando Caio voltou, os 2 ficaram de pé, de frente um para o outro. Não era clima de romance. Era algo mais cru, mais real. Era a hora da decisão. "Você vai mesmo embora amanhã?" Ela demorou para responder. "Era para eu ir, mas agora não é mais?" Lívia passou a mão no rosto, exausta. "Eu tenho uma vida para construir, um sonho, um trabalho esperando. E aqui?" Ela olhou em volta. A sala, a manta jogada, as figurinhas no chão. "Aqui é onde tudo virou de cabeça para baixo. E se virar de cabeça para frente?" Caio sentou. Convidou com um gesto para ela sentar também. Pegou o celular e mostrou uma planilha aberta. "Isso aqui é a proposta que fiz para minha empresa. Mudei o formato. Cortei as viagens. Pedi home office fixo. Vou trabalhar daqui, da casa. Estar presente para Maia. E para você, se você quiser ficar." Ela arregalou os olhos. "Você fez isso?" "Fiz. E mais. Se você quiser continuar estudando, dá pra gente ajustar tudo. Eu falei com o pessoal do instituto lá de Curitiba. Tem uma forma de você fazer o curso à distância. Ou, se quiser outra formação, eu te ajudo." Lívia ficou em silêncio por uns segundos. "Você tá me oferecendo um futuro?" "Não. Tô te oferecendo um plano. Um plano real. Um passo de cada vez." Ela riu,
meio nervosa, meio aliviada. E se não der certo? Então a gente vê o que fazer. Mas agora, depois de tudo, acho que a gente merece pelo menos tentar. Lívia apoiou os cotovelos nos joelhos, olhou para o chão e disse baixinho: Eu não quero ser sua funcionária, nem a babá da sua filha. Eu quero ter meu lugar, quero ser livre, quero ser respeitada. E você acha que eu quero outra coisa? Você é tudo isso, e mais. Ficaram quietos por um instante. Depois de um tempo, Caio se levantou, foi até a estante e pegou o álbum que Maia tinha feito para Lívia. Entregou de novo para ela. Se você escolher ficar, esse aqui vai ser o começo da próxima parte da história. Ela pegou o álbum, abriu numa página aleatória e viu o desenho das 3 figuras com o coração no peito. Você tem certeza? Eu nunca tive tanta. Na manhã seguinte, ao invés de colocar a mala no carro, Lívia levou Maia até o quintal. As duas sentaram no chão com papel, tinta e pincéis. Maia estava mais leve, ainda sem falar de novo, mas rindo, apontando as cores, pegando nas mãos da Lívia e pintando junto. Caio ficou na porta, observando. E de algum jeito, ele sabia. Aquela cena era a resposta que ele não tinha coragem de pedir. No final da tarde, Lívia enviou um e-mail para o instituto em Curitiba, agradecendo pela vaga, mas dizendo que não ia aceitar. Pelo menos, não por agora. Apagou a passagem da caixa de entrada. E pela primeira vez em dias, dormiu com o peito menos apertado. No jantar, os 3 sentaram juntos. Nada grandioso. Macarrão com queijo e suco de laranja. Maia comia devagar, mas tranquila. Às vezes olhava para os 2, sorria com os olhos, como se já soubesse de tudo. Depois do jantar, Maia pegou papel e desenhou outra cena. 3 bonequinhos, uma casa e um cachorro, mesmo sem eles terem um. Colocou o nome de cada um no alto da página, com a ajuda das letrinhas móveis. Lívia viu e sorriu. Um novo plano? Maia balançou a cabeça e fez sinal de sim com a mão. Helena não demorou para saber. 2 dias depois do que aconteceu na casa, ela apareceu. Ninguém chamou, ninguém avisou que ela viria, mas lá estava ela, no portão, com um salto alto batendo no chão como se estivesse pisando em território que acreditava ser dela. Lívia estava no quintal com Maia, que agora acordava mais cedo, ria com mais frequência e até dormia melhor. Desde aquela noite, a menina parecia mais presente. Ainda falava pouco. Na verdade, ainda não tinha falado outra vez, mas algo nela tinha mudado. Era visível, mais leveza no olhar, menos tensão no corpo. Neide foi quem apareceu na varanda com o recado. Tem visita aí na frente. Caio se adiantou. Abriu o portão. Helena entrou sem dizer bom dia, com o rosto fechado e um envelope grosso nas mãos. Fiquei sabendo que ela não foi embora, disse, já entrando como se fosse dona do lugar. E aí? Caio respondeu seco. E aí que isso confirma tudo o que eu temia. Ela nunca foi só babá. Sempre quis ocupar um espaço que não é dela. Helena, essa conversa de novo? Você tá entregando a criação da sua filha nas mãos de uma mulher que nem tem laço legal com vocês. Isso é irresponsável. Lívia apareceu na porta da sala. Parou ali. Helena a viu e não hesitou. Você devia ter ido embora, cumprido o que prometeu. Eu não prometi nada. Eu vim trabalhar. E fiz isso com respeito desde o primeiro dia. Fez? Ou se aproveitou do momento frágil da menina e do pai? Caio entrou na frente. Chega! Você passou dos limites. Helena jogou o envelope na mesa. Aqui dentro tem mais do que palavras. Tem relatórios. Tem análises. A Maia ainda não fala. E agora, com essa confusão emocional, vocês querem me convencer que estão no caminho certo? Ela falou, disse Lívia. Helena riu. Falou o quê? Uma palavra? Isso não é prova de nada. É sim, disse Caio. É prova de que o que a gente está construindo funciona. Mesmo que você não aceite. Eu não aceito mesmo, porque eu fui a única que continuou pensando na estabilidade dessa criança. E vocês 2 estão brincando de casinha. Lívia respirou fundo. Você tem todo o direito de se preocupar, mas Maia não precisa de uma estrutura perfeita. Ela precisa de vínculo. De gente que fique, que não venha só para apontar o que tá errado. Vínculo? Com você? Até quando? Até aparecer outra proposta melhor? Eu já recusei uma proposta, e fiz isso por ela. Helena travou. Pela primeira vez, pareceu afetada, mas voltou a se defender. Vocês acham mesmo que vão conseguir manter tudo isso? Quando essa euforia passar, quando a rotina pesar, você vai ficar, Lívia? Se você conhecesse a Maia de verdade, saberia a resposta.
Helena ficou em silêncio por um instante. Depois se virou para Caio. Então é isso? Você vai deixar ela morar aqui? Vai deixar uma mulher que você mal conhece ser uma espécie de madrasta da sua filha? Eu conheço a Lívia mais do que conheço qualquer outra pessoa, porque ela não precisou de muito para mostrar quem é. E os meus pais, os avós da Maia, vão continuar sendo afastados? Ninguém tá afastando ninguém, mas a Maia tem o direito de estar onde se sente segura. E é aqui. Helena pegou a bolsa. Então nos vemos na audiência. Saiu batendo a porta com força. O portão demorou para fechar. Caio e Lívia ficaram na sala por um tempo, calados. Mais tarde, Maia apareceu com um livrinho nas mãos. Mostrou a capa e entregou para Lívia. Era uma história que as duas liam juntas há meses, mas naquele dia, Maia abriu na última página, apontou o desenho de uma família e depois apontou para eles. Ela sabe, disse Caio. Lívia assentiu. Ela sabe melhor do que todo mundo. No fim da noite, Caio mandou uma mensagem pro advogado. Queria reforçar tudo, preparar mais provas, mas sabia que nenhuma pasta do mundo mostraria o que realmente importava, porque o que Maia tinha agora, Helena nunca entenderia. Casa. De verdade. Era uma manhã fria, a neblina ainda encostada na casa. A audiência da guarda estava marcada para mais tarde, e a tensão parecia aumentar a cada instante. Lívia chegou cedo, ajeitou as cartelas de comunicação e os brinquedos no canto da sala de espera improvisada da casa. Queria que tudo estivesse como Maia curtia. Ordem suave, pouco estímulo forte, tons calmos. Porque ela sabia, todo esse preparo não era só para Maia. Também era para ela mesma sentir que podia fazer algo certo. Enquanto isso, Maia apareceu no corredor, devagar, segurando o coelhinho de pelúcia. Passos lentos, olhar mais vivo que de costume, como se soubesse que algo grande ia acontecer. Lívia sorriu para ela, deu um aceno. A menina sorriu de volta, tímida, e foi direto ao sofá. Sentou-se com o coelho no colo. Ela não falou alto, porque não precisava. A sala inteira parecia escutar. Quando o advogado de Helena chegou, acompanhando os avós de Maia, o clima mudou. O sorriso de Helena era frio. Os advogados trouxeram pastas, papéis, documentos espalhados, relatórios. Um mundo de formalidade que contrastava com a suavidade que aquela casa vinha buscando há meses. O pai de Maia, Caio, entrou ao lado de Lívia. Olhou para Maia, viu a filha, viu a babá, viu o porta-documentos. Respirou fundo e passou o braço por cima dos ombros de Lívia, sem que ela percebesse direito. A audiência foi marcada na sala de estar mesmo. Mesa arrumada, cadeiras em círculo. Maia sentou no meio, entre Caio e Lívia. Os avós maternos ficaram de frente. Helena atrás com olhar firme. O advogado de Caio abriu o processo. Falou do pedido de guarda provisória. Falou de laços, de ambiência, de exposição emocional, vínculo excessivo, influência indevida. Palavras difíceis que pesavam mais do que pareciam. Lívia olhava para Maia o tempo todo, para ver se ela conseguia segurar bem. A menina mexia o coelho apertando o ouvido do bichinho, respirando fundo. Quando foi a vez da assistente social relatar, ela falou que a criança vinha mostrando sinais de melhora, maior engajamento, aceitação mais clara das atividades, que o ambiente com Lívia e o pai com presença maior tinham colaborado. Essa parte ganhou olhares de aprovação de Caio. Helena cruzou os braços. Então, algo mudou. O advogado de Helena olhou para Maia, fez uma pausa e disse: "Gostaria que a menina falasse, se possível, para que o tribunal veja como ela se expressa." Foi um momento de silêncio absoluto. Todas as cabeças se voltaram para Maia. A menina olhou para o coelho, apertou, respirou fundo. Então olhou para o advogado, para os avós, para o pai e para Lívia. Ninguém falou ou disse nada. Era como se estivesse guardando as frases dentro do peito. Ela ergueu o coelho no colo, virou o olhar para o verso da sala onde estavam os avós maternos, depois para Helena, e desenhou com o dedo um pequeno V no tapete ao lado da bolinha onde estava. Depois, seu cotovelo tocou de leve o braço de Lívia. Apontou para si mesma, depois para o outro braço de Caio, e depois para o coração dela. Então fez o gesto da letra M em libras, que o pai vinha ensaiando com ela, e bem baixinho, como se fosse o segredo mais longo do mundo, falou: "Mamãe, mão." As pessoas na sala arquearam as sobrancelhas. O advogado de Helena tentou intervir, mas não conseguiu encontrar as palavras.
A juíza levantou as sobrancelhas e olhou para a mãe e pai e a babá. O mundo pareceu parar, porque aquela simples palavra desmontou mais relatório do que qualquer número. Aquela palavra falou por Maia, por eles, por todos os meses de espera. Caio soltou a respiração que prendia. Lívia, com os olhos tremendo, segurou a mão da menina. Os avós maternos ficaram em silêncio, chocados. Helena, por cima dos óculos, olhou para Maia, depois para Caio. O rosto dela mudou de cor por um segundo. A rigidez se quebrou, e naquele instante, a menina pequena havia assumido sua voz. Não uma voz de rebeldia, mas de escolha. E era clara. Depois disso, a sessão seguiu com mais calma. O advogado de Caio pediu para que os momentos de vínculo fossem considerados, que aquela palavra, aquela garota, tivesse espaço para decidir. Que os relatórios não fossem cadeia, mas apoio. A juíza anotou. Fez perguntas simples para Maia, que usou os cartões visuais para responder. Desenhar. O mostrinho. Casa. Amor. E olhou para o pai e a babá, com um pequeno sorriso. Ao final, todos ficaram de pé. Maia abraçou o coelho, olhou para Lívia, depois para Caio, estendeu o braço e apontou para a mala que Lívia ainda guardava no canto da sala. Então apontou para a casa, depois para seu próprio peito. O gesto dizia: aqui. Todos viram. Todos entenderam. Caio respirou fundo. Aproximou-se de Maia. Abraçou-a com força. Depois olhou para Lívia e disse: obrigada. Não precisava de mais nada. Lívia sorriu, com olhos molhados, e apertou o braço dele. Quando saíram do local da audiência, Maia de mãos dadas com os dois, a neblina lá fora tinha clareado. O sol começava a aparecer. Era simbólico? Talvez. Mas mais importante era que o sol dela, por dentro, tinha acendido. Na manhã seguinte à audiência, o sol entrou devagar pela janela da sala como se estivesse testando o novo clima. A casa parecia a mesma, mas algo mudara. O ar estava mais leve. Os passos de Maia no chão pareciam mais confiantes. O riso dela surgiu mais rápido. Mesmo que ainda fosse pequeno, ela já não apenas existia ali, ela habitava. Lívia acordou cedo e desceu para a cozinha. Preparou o café devagar, cantou baixinho uma musiquinha que Maia gostava. Escolheu a fruta que a menina preferia, morango. Não porque era aniversário ou festa, só porque era dia comum. E isso agora tinha sabor diferente. Caio apareceu com a agenda na mão, como fazia sempre. Mas hoje ele parou no meio da cozinha. Viu a bebida de Maia preparada no copo com tampinha. O coelho no banco da sala. Os cartões de rotina pendurados como sempre. Ele respirou fundo e sorriu. Era a primeira vez em semanas que se permitia sorrir sem culpa ou pressa. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu Lívia. E Maia apareceu sem avisar, vestida com a blusa de bolinhas de que gostava, e disse: bom dia, com voz dessa vez com som. E o mundo inteiro, por um segundo, pareceu caber naquele eco. O novo plano estava em ação. Caio começou a ligar o computador no escritório que agora ficava no andar térreo, com vista para o quintal. Ele mantinha o trabalho, mas agora a rotina incluía almoço com Maia quando possível, tarde da quinta-feira livre para massinha e desenho, fim de semana inteiro só para passeios que Maia escolhia. Ele ajustou prazos, cancelou reuniões via viagem, organizou a agenda de modo que o trabalho ficasse ao lado da vida, não em vez dela. Lívia, por sua vez, manteve perto a mala guardada e o e-mail de Curitiba fechado. Mas no lugar de partir, ela começou a montar ideias. Ia fazer cursos online de especialização, pretendia abrir um ateliê pequeno onde pudesse receber crianças de educação especial nos fins de tarde, com a ajuda de meninas de estágio ou voluntárias. Caio ajudou com a logística. Sala no sótão adaptada, brinquedos sensoriais, cores suaves, cantinho de leitura. Era o ela e era o nós. Em uma tarde, Maia pintou com cores fortes 3 bonecos grandes. Um azul, um amarelo e um roxo. Depois desenhou uma casinha em volta deles. Lívia perguntou se era a nossa casa. Maia assentiu com firmeza. Quando Caio entrou, olhou o desenho e sorriu. Pediu à filha para explicar o que era. Ela apontou: papai, eu, você, e desenhou corações no alto da casa. Em libras com o pai, fez o sinal de família. Depois falou: mamãe, e acertou. Sem dúvida. Naquela noite, os 3 sentaram para jantar. Nada planejado especial. Arroz, feijão, salada e sorvetinho de sobremesa.
O som era baixo, a conversa leve. Maia falou mais de 2 palavras. Bolo, coelho, azul. O pai repetiu. Quem quer mais sorvete? Maia levantou a colher, sorriu, e Lívia sorriu junto, sentindo que tudo aquilo era mais do que refeição. Era perto, era lar. Passearam no domingo no parque próximo, sem obrigação de performance, sem expectativa de ser melhor, apenas passeio. Caio empurrando o balanço de Maia, ela soluçando de alegria, Lívia registrando com o telefone, mas mais com o coração. O coelho de Maia estava no banco ao lado, como convidado oficial. O recomeço não era uma promessa grandiosa. Era manhãs que amanheciam iguais, tardes que se desenrolavam com liberdade, noites que fechavam com abraços. Quando Maia ficou em silêncio ou demorou para comer, ninguém gritava ou se desesperava. Só esperavam, juntos. Num dos dias, Helena ligou. Chamou para conversar, mas encontrou voz e presença que ela não esperava. Caio falou. Sim, podemos conversar. Mas precisa entender que isso aqui mudou. A voz dele não era ríspida, era firme. Ele ficou de pé perto da porta com Maia no colo e olhou para Lívia, e o olhar dizia, ela faz parte. Helena entendeu que não ia entrar sozinha mais. O terreno era do trio agora. À noite, antes de dormir, Lívia foi até o quarto de Maia. Sentou ao lado da menina. Acariciou o cabelo castanho claro que caía sobre os ombros pequenos. Maia se virou. Deu um beijo suave na bochecha de Lívia. Disse baixinho. Obrigada. A palavra veio sem mistério, sem pressão. Só tinha verdade. Ela encostou a cabeça no ombro de Lívia. E às vezes, silêncio é volume suficiente para que tudo seja ouvido. A noite de Natal chegou suave, com um frio que entrava pela janela, mas que não conseguia apagar o calor que fazia dentro da casa. A árvore estava montada, enfeites pendurados com cuidado, alguns feitos por Maia e Lívia juntas, e uma luz amarela suave iluminava o canto da sala. O cheiro de canela no ar se misturava com o cheiro dos biscoitos que foram assados na tarde anterior, por iniciativa de Maia. Tudo parecia pronto. Só faltava o que importava. Logo cedo, a manhã trouxe uma excitação diferente. Maia acordou antes do sol, pulou da cama e correu até a sala, espiando os presentes. Havia poucos, mas cada um escolhido com o nome escrito à mão. Havia uma caixa para Lívia, outra para Caio e uma para Maia própria também. Não era ostentação, era intenção. E todo mundo sabia. Caio apareceu na sala com uma xícara de chocolate quente para as duas. Ele vestia um suéter aparentemente normal, mas que em frente da menina tinha um detalhe. O coelho de pelúcia da Maia bordado no bolso. Maia sorriu, um sorriso de verdade, e ergueu a xícara dela. Feliz Natal, disse ele. Feliz Natal, respondeu Maia com voz firme, aquela mesma voz que dissera mamãe. O momento parecia simples, mas tinha o peso de anos. Lívia se sentou no tapete, do lado de Maia, e abriu o presente que a menina tinha dado a ela semanas antes, o álbum das lembranças. As páginas estavam abertas naquela manhã. Maia puxou a mão de Lívia, apontou uma página antiga, olhou para ela e disse baixinho, voltar aqui. Lívia inclinou a cabeça, sorriu e abraçou a menina. E o álbum ficou ao lado, abandonado por um instante, porque as risadas começaram. O almoço foi preparado por todos, não só por uma pessoa. Maia ajudou a misturar a massa, pôs os biscoitos no forno, contou quantos morangos tinham no pratinho. Caio lavou os legumes e cortou cenoura em forma de estrelinha. Porque Maia escolheu assim. Lívia supervisionava com orgulho. E aquela casa que já fora silenciosa, que já ficara fria, agora tinha vozes, tinha aproximação, tinha som de colher batendo em prato, risada de sapatinho no chão. Mais tarde, na hora de trocar presentes, cada um virou anfitrião do outro. Maia entregou a caixa dela para Caio, dentro. Um brinquedo simples, mas escolhido por ela para ele. Uma miniatura de carro que, segundo a plaquinha que ela mesma fez com gravura, era para dirigir juntos. Ele riu, confirmou o presente com um beijo na testa dela. Depois deu para Lívia uma pulseira de lã, que a menina preparou com a ajuda de cartões visuais. Lívia colocou no pulso na hora, fez cara de surpresa, e abraçou Maia de novo. Caio tirou do bolso um presente para as duas. Um álbum novo. O início de um novo capítulo. 2 nomes escritos, Lívia e Maia. E ele disse, agora a gente começa daqui. Quando a noite caiu, os 3 foram para o quintal.
A neblina estava lá de novo, leve, quase mágica. Iluminava o jardim com brilhos que pareciam promessa. Eles se sentaram numa manta no chão. Olharam para o céu, que estava limpo agora. Nenhuma estrela aparecia, ou parecia não aparecer, mas o brilho vinha de dentro. Maia empoleirou-se no colo de Lívia, o coelho no braço, e disse: "Casa." Lívia fechou os olhos, sorriu e se apoiou no ombro de Caio. Ele pôs o braço em torno dos dois e respirou. Não precisavam dizer família. Não precisavam. Voltaram para dentro. Caio colocou uma música que Maia gostava, instrumental, sem letra, e os três dançaram devagar na sala, com luzinha da árvore piscando. Maia soltou a mão de Lívia e correu para o coelho. Girou, riu, depois voltou e deu 2 pulinhos de alegria. A risada dela fez o chão tremer de leve. E isso foi tão bom. Antes de dormir, sentaram os 3 no sofá. Caio entregou o álbum novo para Lívia e disse: "Podemos anotar tudo que vier a partir de agora. Cada risada, cada cor, cada palavra que sair." Lívia olhou para Maia, que pegou o lápis e rabiscaram um círculo ao redor do trio desenhado nela mesma, com o pai e com ela. Depois ela falou: "Juntos." Naquela noite, Maia dormiu no meio entre os 2. O coelho de pelúcia era travesseiro. A casa estava escura, mas sentia-se segurança. A árvore apagada ficava ao lado, como linha de fim de um dia que começou com dor e terminou com paz. E sim, era Natal. Mas não era mais sobre flores falsas, presentes embalados. Era sobre estar onde se escolhe, sobre ficar onde se ama.